Em um certo país, com a força de um único herói, o Senhor dos Demônios foi derrotado. Aproveitando a oportunidade, o exército humano capturou o castelo do Senhor dos Demônios, e a partir de então, os humanos não precisaram mais temer o Senhor dos Demônios. No entanto, para impedir que os humanos progredissem, a raça demoníaca organizou uma grande assembleia para encontrar um candidato para a posição vaga de Senhor dos Demônios. Um dos 4 reis celestiais, Verme, assumiu a responsabilidade por esta assembleia, com Ron como vice no comando. Após a recente rodada preliminar, havia muitos candidatos que pareciam especiais e prometiam ser ainda mais fortes do que o antigo Lorde Demônio derrotado. Ron coletou imagens da recente rodada preliminar, e o personagem notável foi Helk, que era um herói humano. Ouvindo isso, Verme ficou visivelmente em pânico, perguntando-se por que um humano foi autorizado a competir. Devido à regra de não discriminação e porque Helk havia declarado que odiava a humanidade e queria exterminá-la, ele foi autorizado a participar. No entanto, Verme acreditava que isso era um ato e temia que se não fizessem algo, todos estariam em perigo. Ou não estava preocupado porque Helk havia assinado um contrato que impedia os competidores de causar dano a qualquer pessoa fora da competição, e vice-versa. Verme estava preocupado que Helk quisesse usar o contrato para prejudicar todos os potenciais candidatos a Senhor Demônio, mas Helk lutava de forma justa e respeitava seus oponentes. Verme ainda acreditava que ninguém aceitaria um humano como o Lorde Demônio, mas todos que assistiram à competição o reconheceram. Verme pensava que todos eram ignorantes demais, perdendo para humanos repetidamente, e ela ficou tão zangada que explodiu o castelo. Agora, ela não tinha como eliminar Helk, porque ele havia alcançado o nível 99, enquanto os 4 reis celestiais, como ela, não tinham sequer ultrapassado o nível 80. Ela estava perdida, sem conseguir pensar em uma solução, então Ron sugeriu forçar Helk a jogar um jogo de construção de torre de cartas, mas trapaceando ao dar a ele cartas escorregadias. Verme não tinha certeza se esse método funcionaria, então Ron prometeu encontrar qualquer maneira possível. No dia seguinte, o subordinado de Verme, Asta, do Departamento de Inteligência, foi reunir informações sobre o herói, Helk. Enquanto isso, Verme foi assistir à competição de construção de torres de cartas como discutido anteriormente. Esta competição tinha apenas 10 vagas para avançar, então aqueles sem talento nesta área não tiveram sorte. Helk lutou e não conseguiu construir nada, então Verme achou que ele certamente perderia. No entanto, depois de um tempo, Helk bateu palmas uma vez e produziu uma forte rajada de vento, derrubando as torres dos outros e rapidamente construindo a sua própria. Todos pensaram que Helk tinha quebrado as regras ao obstruir os outros, mas antes que Verme pudesse anunciar isso, um jovem chamado Ken levantou-se e argumentou que a competição não era apenas sobre construir torres de cartas, mas também sobre defender a própria torre. A interpretação deste jovem foi tão elaborada que nem mesmo Verme tinha pensado nisso. Todos acharam convincente e tiveram suas mentes abertas, mas uma garota chamada Hyuga percebeu a mentira de Ken. Então, de um concurso de empilhar cartas, todos decidiram transformá-lo em uma luta para destruir as torres de cartas uns dos outros. Verme pensou que Helk havia intencionalmente organizado isso para fazer os competidores lutarem entre si, mas Ron a aconselhou a não interpretar demais. Enquanto isso, Asta havia contatado sua irmã, Ista, através de telepatia, e informou-a que havia encontrado algumas informações sobre Helk. De volta à competição, Verme organizou outros concursos, como xadrez, que Helk venceu, e escultura, que Helk também venceu. Para o próximo concurso de culinária, ela decidiu ser a juíza para criticar o prato de Helk, mas Helk fez para ela um sorvete extremamente grande e saboroso, que ela não conseguiu criticar. Helk declarou verdadeiramente que a raça dos demônios era muito interessante. Verme saiu frustrada, e viu cartazes de vários candidatos que percebeu não terem aparecido. Ela foi informada de que todos esses candidatos tinham sido derrotados por Helk. À noite, enquanto Verme quebrava a cabeça para encontrar uma maneira de eliminar a ameaça chamada Helk, Ista veio de repente relatar a informação que Asta havia encontrado. Helk era um desastre para a humanidade, ele havia matado seu próprio irmão mais novo, e ele também era o herói que havia derrotado o antigo Senhor Demônio. Verme estava chocada, pensando se Helk não era um herói. De fato, essa era tinha produzido 2 heróis, e Helk estava agora mostrando ao jovem Ken uma foto de seu irmão mais novo. Helk ainda pensava em seu irmão, enquanto Verme logo depois soube que Asta tinha ido a 3 cidades e não encontrou uma única pessoa. Ao mesmo tempo, Ron também entrou apressadamente para relatar que outro castelo do Lorde Demônio havia caído. Ela não sabia como os humanos conseguiram derrotá-lo, mas Ron informou que os atacantes eram um batalhão alado. Graças ao comandante que se sacrificou para permitir que os soldados e civis demônios escapassem, todos conseguiram sobreviver. Verme sabia que este castelo em breve seria alvo, então preparou-se às pressas. Logo em seguida, uma competição de corrida de cavalos aconteceu. Tinha preparado para Helk um cavalo que parecia muito deprimido.
Quando todos os competidores entraram no campo, o cavalo de Helk parecia mais um gato. Verme estava preocupada que o público percebesse que estavam obviamente brincando, mas todos acharam que era porque Helk era tão grande que o cavalo parecia menor em comparação, fazendo Verme se perguntar se ainda havia esperança para a inteligência do público. Mas logo depois, a corrida começou. Todos os outros correram à frente, enquanto Helk e o gato permaneciam parados. Todos pensaram que Helk estava além de qualquer ajuda. Ken achou que Helk teve azar em escolher um cavalo tão ruim, enquanto Hyuga sabia que isso era uma manobra dos organizadores. Verme sabia que Helk estava acabado, então ela foi com Ron assistir aos líderes da competição. Helk então ouviu o gato assustado pelo tiro de partida, mas agora que ele havia se acalmado, ele incentivou o gato que eles superariam os outros competidores. Enquanto isso, Hyuga e Ken estavam na frente e competindo entre si. Ron prometeu que ambos seriam os mais adequados para a posição de Senhor Demoníaco. Mas isso não era tudo, pois Helk agora havia corrido até aqui com o gato. Isso não violava as regras, então Verme disse a Ron para preparar mais armadilhas. No entanto, todos os obstáculos foram destruídos por Helk. Apenas a ponte suspensa parecia promissora, então Ron pediu que derramassem óleo e colocassem explosivos. Mas a equipe incompetente escorregou no óleo e explodiu a ponte eles mesmos. Ranji ainda pensava que sem a ponte Helk não poderia atravessar, mas ele abraçou o gato e pulou, correndo direto em frente. Ele estava prestes a ultrapassar Ken e Hyuga. Logo passou por ambos, então Ken decidiu pular e correr descalço como ele. Rapidamente alcançou Helk e terminou logo atrás dele. Ken pensou que havia corrido muito rápido, mas Helk disse que se Ken tivesse corrido seriamente assim desde o início, ele já teria perdido. Helk então ficou mais amigável com Ken, enquanto Verme não podia estar mais frustrado. Mas antes que ela pudesse explodir, esta veio relatar que sua inteligência trouxe notícias. A situação no castelo do Senhor Demônio conquistado era que apenas mais de 100 soldados alados e um que parecia ser o comandante deles permaneciam. Além disso, eles quase não fizeram mais nenhum movimento. Um dos 4 reis celestiais, Asura, tinha vindo. Ele estava ferido, mas ainda assim veio dar a Verme uma estratégia. Era sobre a próxima competição final. Ele queria definir a tarefa como recapturar o castelo do Senhor dos Demônios. Quem eliminasse mais inimigos e fizesse a maior contribuição se tornaria o Senhor dos Demônios. O propósito era lidar com aqueles soldados alados e ver se Helk pretendia ajudar a raça demoníaca ou não. Se preocupado com Helk atacando outros concorrentes, ele tinha este anel de pacto que impede que os concorrentes ataquem uns aos outros. Mas para ter certeza, Verme decidiu ir junto para supervisionar pessoalmente. Se Helk pretendesse traí-los, ela arriscaria sua vida para detê-lo. Asura não queria que Verme assumisse essa responsabilidade, mas ela já havia decidido, e também porque Asura estava gravemente ferido e precisava de descanso. No dia do evento, Verme percebeu que todos os 4 finalistas pareciam animados com a batalha, exceto Ken. Ele parecia um pouco preocupado, mas se animou ao saber que um supervisor iria para ajudar. Verme se revelou, mas com um nome falso. Helk e Hyuga acharam-na familiar e lembraram que ela foi a juíza da rodada anterior de culinária. Esta agora estava respirando o ar fresco do mundo humano e frustrada com o ar tóxico do mundo dos demônios. Ela decidiu completar a investigação em breve para ajudar a melhorar o mundo dos demônios. Enquanto isso, o grupo de Verme ainda estava a caminho do castelo. No caminho, tiveram que enfrentar monstros nascidos de toxinas. Hyuga teve a chance de alongar seus músculos, mas os números ainda eram grandes demais. Então o participante tio que os acompanhou disse que reuniria os monstros para eliminá-los de uma vez. O tio só precisava comer feijões para criar uma barreira, mas depois de comer os feijões, levaria 30 minutos para completar a barreira. Então Verme ficou tão irritada que explodiu e lidou com todos de uma vez. Hyuga então percebeu quem ela era. Quando chegaram à base de descanso, Helk caminhou por aí antes de cozinhar, enquanto Hyuga informava Ken que a supervisora que os acompanhava era na verdade um dos 4 reis celestiais. No entanto, Hyuga sabia que o propósito de Verme em vir junto era monitorar Helk. Ken não acreditou muito e até achou que Helk era muito bom. Verme ouviu e proibiu os dois de falarem besteiras na frente de Helk, e apenas considerá-la como a supervisora que os acompanhava. Enquanto isso, no castelo, Asura soube que o grupo de Verme ainda estava progredindo bem, mas em breve entraria em um túnel cheio de monstros. Esta queria enviar pessoas para apoiar Verme, mas Asura achava que enviar mais pessoas só atrapalharia mais Verme. Além disso, eles não podiam descartar a possibilidade dos alados virem para cá, então ainda precisavam manter forças aqui para a defesa. Apesar de dizer isso, Asura ainda estava preocupado com Verme. Naquele momento, todo o grupo havia entrado no túnel.
Ken continuamente apresentava Helk aos tipos de monstros ali. As constantes travessuras do grupo deixaram Verme e Hyuga bastante cansados. De repente, um monstro extremamente poderoso apareceu. Este era um monstro do Novo Mundo, atacando tanto demônios quanto humanos indiscriminadamente e ficando mais forte após cada batalha. Helk então avançou para lutar. Ele correu para frente e deu um chute, fazendo-o recuar. E quando ele sacou sua espada, foi quase só para mostrar, pois ele não precisava dela. Eles então puderam passar, mas Verme queria ter certeza. Então usou magia para queimar o corpo do monstro antes de seguir em frente. O grupo então saiu do túnel e Verme encontrou-se com um agente de inteligência. Essa pessoa abriu uma passagem secreta para o castelo para que todo o grupo entrasse. Verme declarou diretamente que quem eliminasse o comandante inimigo venceria, mas que não deveriam se esforçar tanto a ponto de perderem suas vidas desnecessariamente. Hyuga ainda almejava a posição de topo e estava extremamente cautelosa com os outros três. Todos pareciam despreocupados, mas quem sabia se estavam mais ansiosos para vencer do que ela. Ken, no entanto, tinha como objetivo ajudar Helk a se tornar o Senhor dos Demônios, enquanto o tio só queria vingança pelo general que havia caído neste castelo. Helk estava realmente despreocupado, enquanto Verme se lembrava de sua conversa com Asura, que ele estava ferido assim devido a uma armadilha que preparou para Helk no antigo castelo do Senhor Demônio. Mas não foi porque Helk o atacou. Na verdade, ele caiu na própria armadilha, e é por isso que acabou assim. Ele também foi quem apresentou Helk a este torneio. Embora ele tenha caído na própria armadilha, se Helk tivesse lutado seriamente com ele naquela ocasião, ele provavelmente já teria ascendido ao céu. O grupo agora tinha realmente infiltrado o castelo conquistado do Senhor dos Demônios. Verme queria que o grupo elaborasse uma estratégia, mas todos apenas a irritaram, fazendo com que ela gritasse e alertasse os soldados. Eles então se levantaram para lutar e Hyuga foi o primeiro a avançar, mirando no comandante. Todos os outros correram também e Helk também entrou na batalha. Mas assim que Hyuga foi visada pelo comandante, ele imediatamente a alcançou e cortou um dos braços dela. O tio também estava lutando neste momento, mas apenas bloqueando ataques, já que não conseguia contra-atacar. O comandante estava prestes a acabar com Hyuga quando Helk veio pará-lo. Helk o reconheceu como um conhecido, e ele também tirou o capacete. Ele era Ed, um velho conhecido de Helk. Ele explicou que esta forma era o resultado dos humanos despertarem, mas o processo de despertar assim era muito doloroso e miserável. No entanto, em troca, os humanos ganhariam poder semelhante ao dos heróis, e quanto maior a taxa de despertar, maior o poder. Mas a maioria daqueles que não conseguia lidar com o poder do despertar perderia a sanidade. Logo depois, um bando de soldados alados também voou para ajudar na missão de exterminar a raça demoníaca. Enquanto ele divagava sobre como havia se tornado mais forte e iria erradicar a raça demoníaca, foi subitamente interrompido por Hyuga, perdendo uma asa. Ele não entendia porque ela ainda tinha 2 braços, e ela explicou que sua raça tinha habilidades regenerativas, tornando-os quase imortais. Ela também notou que esse grupo parecia ainda muito fraco. Um tentou atacar Verme pelas costas, mas foi imediatamente incinerado por ela. De fato, eles pareciam ter o poder de heróis, mas ainda eram pateticamente fracos. Hyuga tinha intencionalmente perdido um braço para deixar o comandante aqui descuidado. Ela não se apressou em tirar sua vida, mas queria ver o que Helk faria. Hyuga arrancou outra de suas asas e até zombou dele por ser muito fraco. Neste ponto, Verme percebeu que a chance deles coexistirem com humanos estava quase perdida. Então a única maneira da raça dos demônios escapar da extinção era erradicar completamente os humanos. Justamente quando Hyuga estava prestes a acabar com Ed, Helk interveio, mas não porque ele era um inimigo, na verdade por outra razão. De repente, Ed foi executado por um dos soldados alados. Ele percebeu que Helk tinha visto algo, então Helk disse a todos para saírem. Mas todo o castelo de repente desabou. O grupo de Verme então caiu na parte mais profunda do castelo, mas Helk não estava em lugar nenhum. O grupo notou uma barreira de toxina do castelo perto, e acima estava uma barreira de teletransporte criada por aqueles soldados alados. Se tivesse sucesso, traria toda a humanidade para cá para invadir o mundo dos demônios. Mas, como parece ter falhado, iria sugá-los e levá-los para um lugar desconhecido. O tio careca agora mostrou sua utilidade criando uma barreira para impedi-los temporariamente de serem sugados. Mas essa barreira só aguentaria por um tempo. Verme decidiu sair e destruir a pedra que alimenta o portal de teletransporte. Ela lançou um ataque que rachou temporariamente a pedra. Quando estava prestes a lançar um ataque mais forte, algo voou em sua cabeça e ela foi sugada. Helk pulou e correu para agarrar Verme, mas ela já tinha conseguido lançar um ataque para destruir a pedra. No entanto, o portal não se fechou rápido o suficiente, então Helk a agarrou e, como resultado, ambos foram sugados pelo portal.
Quando acordou, Vermi se viu teleportada para uma ilha e Helk não estava em lugar algum. Um dia antes de Vermi partir, ela tinha discutido com Azura sobre cortar seu cabelo comprido. Azura não concordava, mas ela já havia decidido, então elas brigaram para decidir, e Azura foi declarada derrotada. Esta não suportava cortar esse cabelo, mas Vermi achava que enquanto estivesse viva, o cabelo cresceria novamente, então ela não se importava. Azura então acordou e correu para encontrá-la, chocada que Vermi tinha cortado o cabelo. As notícias sobre a situação de Vermi rapidamente chegaram ao palácio. Ista tentou manter a calma, mas Azura ficou tão chocada que espumou pela boca. Enquanto isso, Vermi percebeu que à sua frente estava o mar, e a sensação de respirar em um ambiente quase livre de toxinas era algo que ela não experimentava há muito tempo. Ela então foi procurar comida e tentou encontrar um caminho de volta ao castelo. Mas ela ouviu o som de um martelo, então foi verificar e viu Helk construindo uma casa. Ela não entendia por que Helk estava construindo uma casa, perguntando-se se ele planejava morar ali permanentemente. De repente, um pássaro apareceu atrás dela. Ele podia falar e fez Helk descobrir Vermi. Ela ficou assustada, pensando que Helk aproveitaria essa oportunidade para lidar com ela, mas ele não fez nada. Ele explicou que estava construindo a casa para que não precisassem dormir ao relento. Como não podiam retornar ao palácio imediatamente, poderiam ficar aqui temporariamente e pensar em um jeito de voltar. Mas Vermi pensou que, se mantivesse Helk nesta ilha isolada, ele não seria mais uma ameaça para a raça demoníaca. Então começou a chover, e Helk e o pássaro correram para dentro da casa, mas Vermi não o seguiu, então ele teve que sair correndo e carregá-la para dentro. Assim que ela entrou na casa, Helk a tranquilizou dizendo que poderiam usar a madeira ali para construir um navio e voltar. Ela concordou sem muita convicção, mas depois percebeu que precisava mantê-lo ali para sempre. Mas então ela reconsiderou por um momento, porque Helk escolheu arriscar sua vida para salvá-la e acabou aqui também. Se ele realmente os visse como inimigos, poderia tê-la abandonado. Ou, quando chegaram aqui, ele teve muitas oportunidades de assassiná-la. Ela começou gradualmente a pensar que Helk realmente queria ajudar a raça demoníaca. Azura agora tinha se acalmado para considerar a situação. De fato, se os humanos evoluíssem completamente em heróis, a raça demoníaca estaria condenada. Então a prioridade agora era salvar Vermi. Mas Han pensou que deveriam atacar os humanos, ao que Azura disse que não estava com humor para lutar enquanto Vermi estava em perigo. Então Vermi era a principal prioridade. Mas agora, onde encontrar uma equipe de busca? Azura disse que tinha um jeito, um feitiço para encontrar pessoas. Ele tinha desenvolvido esse feitiço durante suas aventuras. Mas para lançar o feitiço, ele precisava de uma parte da pessoa a ser encontrada. E assim o cabelo de Vermi se tornou útil. Mas a Azura não tinha o cabelo de Vermi porque quando ela o cortou, ele pediu um pouco e foi incinerado. No entanto, Ista tinha um pouco, então ela deu para Azura usar. Ele então colocou o cabelo de Vermi em uma estátua de madeira e lançou um feitiço para fazê-la se mover em um mapa. Surpreendentemente, ela saiu do mapa deixando todos perdidos. Nesse momento, Ista recebeu notícias e entendeu o que eram as pessoas aladas que a mulher estava vendo. Apesar do perigo imediato, esta ainda tentou reunir o máximo de informações possível. Enquanto isso, Vermi estava sentado pescando e pensando nas ações de Helk. Por que ele impediu Hyuga de matar a comandante e agora até a salvou? Será que Helk a via como ainda valiosa para explorar? Se fosse assim, ela temia que se confrontasse Helk agora, a derrota seria certa e toda a esperança restante teria que ser depositada em Azura. Mas ela não confiava em Azura nem um pouco, então preferia continuar tentando conquistar Helk aqui mesmo. Perdida em pensamentos, o pássaro teve que lembrá-la de que um peixe estava mordendo para que ela pudesse pescá-lo. Mas devido à inexperiência, ela acabou deixando a linha quebrar. Helk mergulhou para resgatar o peixe, mas subiu abraçando uma criatura que, segundo o pássaro, era venenosa e não comestível. Naquela noite, ambos foram para casa dormir, e na manhã seguinte, Vermi acordou e viu que a armadilha que ela tinha colocado estava intocada. De repente, alguém bateu na porta e quando ela abriu, lá estava um homem parecido com um porco. Este trouxe comida para ela, mas tinha comido a maior parte, então ela o deixou comer o resto e perguntou quem tinha mandado ele trazer comida para ela. Dizia que o chefe da aldeia tinha instruído. Ela queria ver a aldeia dele, então ele a levou até lá. Não parecia muito com uma aldeia, apenas algumas casas próximas umas das outras, e só moradores como esses viviam na ilha. De repente, eles se tornaram temerosos de estranhos como Vermi, e o pássaro de repente voou para informá-la que Helk estava planejando fazer um barco. Preocupada que Helk tivesse encontrado uma maneira de voltar, ela correu para ver e o encontrou segurando um machado e emitindo um feixe de luz.
Ele balançou e cortou levemente algumas árvores, mas o machado quebrou, então ele começou a cortar árvores com as mãos nuas, assim como naquele jogo de cubos. Ele então notou o Verme e o pássaro. Verme perguntou se ele sabia o caminho de volta, mas ele disse que estava apenas se preparando com antecedência. Ela então pressentiu algo e saiu correndo. Ela mais tarde descobriu uma ruína antiga no mar, e o pássaro não sabia nada sobre estas coisas. Helk tinha terminado de fazer o barco, mas parecia mais uma jangada do que um barco. De repente, alguém que afirmava ser o chefe da aldeia veio procurar por Helk e Verme. Ambos tiveram que segui-lo, e Helk também parecia cauteloso, fazendo Verme se perguntar quão perigoso esse velho era. Eles então foram cercados por muitas pessoas vestindo roupas pretas, mas imediatamente depois, todos os habitantes da ilha tiraram seus mantos, querendo surpreender Verme. Todos deram as boas-vindas aos dois visitantes nesta ilha. Helk já sabia, e também estava envolvido neste plano, mas isso não surpreendeu muito Verme. O grupo então organizou uma festa, e o chefe da aldeia estava feliz que os dois trouxeram uma nova brisa para a ilha. Verme agradeceu-lhes pela cama e roupa de dormir, que Helk havia pegado emprestado para ela. Quanto à direção de volta para o continente, o chefe não sabia porque nunca tinha procurado maneiras de deixar a ilha, mas acreditava que a bruxa saberia. A bruxa estava atualmente pesquisando na outra ilha, e porque essas crianças aqui frequentemente incomodavam a bruxa, essa pessoa tinha erguido uma barreira para pesquisar em paz. Em 2 dias, essa pessoa desceria da montanha para que pudessem perguntar sobre a direção para o continente. Verme então brincou com os residentes da ilha, desde jogos divertidos até pesca. Eventualmente, Verme achou isso irritante porque não podia recusá-los e precisava de privacidade. Helk pensava que a maioria das pessoas que ele conhecia eram boas pessoas, então ela avisou Helk sobre pessoas ruins no mundo e que também não eram poucas nesta raça demoníaca. Helk se sentiu triste ao ouvir essas coisas, mas ela não queria dizer palavras duras, apenas avisá-lo. Mas ele a entendeu e serviu-lhe uma tigela de sopa. Verme agora perguntou por que ele a salvou, e ele revelou que estava grato a ela por tê-lo aceitado no exército dos demônios. Naquela época, ele pensou que seria rejeitado por ser humano, mas ainda assim foi aceito. Agora ele se sente bastante solitário, pois seus antigos camaradas se tornaram inimigos. Verme perguntou sobre aquele comandante alado e ele disse que aquela pessoa e ele eram tão próximos quanto irmãos e vinham matando monstros juntos há muitos anos. Enquanto conversavam, escureceu, então Helk quis voltar para o seu quarto. Verme perguntou se ele estava pronto para apontar a espada para os seus próprios, e ele tinha certeza de que era o que devia fazer porque aqueles guerreiros alados já não eram humanos. Eles eram apenas criaturas que obedeciam às ordens do rei. Assim, como humano, ele acabaria com tudo para impedir que os humanos levassem todas as outras espécies à extinção. Durante esse tempo, Ruga e Ken ainda estavam atraindo monstros para eliminá-los, querendo evitar que muitos monstros aparecessem durante a reconstrução. No entanto, nesse momento, outro grupo de guerreiros alados chegou. Esses 3 pareciam bastante fortes. Eles viram que Ed parecia ter perecido e suspeitaram que foi por subestimar uma oponente feminina. Ruga avançou para atacar e conseguiu passar pela espadachim para mirar na arqueira atrás, mas ela também tinha uma espada para bloquear, e o mago próximo não hesitou em mirar no próprio aliado para atacar Ruga, forçando-a a recuar. Além disso, não eram apenas 3, mas muitos mais acima. Ruga decidiu ganhar tempo para Ken escapar, já que ele não poderia ajudar muito ficando agora, então ele tentou usar sua velocidade para voltar e reportar a liderança. Mas nesse momento, Ron e Ista chegaram para dar apoio. Ron levantou escudos para bloquear os ataques enquanto Ista assassinava qualquer um que avançasse. Ela queria que o grupo saísse porque eles tinham um plano. O grupo teve que seguir Ista e fugir, e o outro lado decidiu deixar uma pessoa para derrotar o resto. Eles perseguiram o grupo até o lado de fora, mas seus reforços consistiam apenas em 2 pessoas, a irmã mais nova, Roman 11, do torneio, e Asura. Mas Asura era um reforço melhor do que qualquer outra pessoa. Ele usava uma máscara por algum motivo desconhecido, mas eles só sabiam que ele estava muito zangado neste momento. Tanto o antigo Senhor Demônio quanto o General Sacrificado tinham que respeitá-lo de alguma forma. Ele usava uma máscara porque não queria que ninguém visse seu rosto zangado. Ele ainda deu àqueles humanos uma chance de voltar atrás e continuar vivendo com os humanos. Mas eles desprezaram a opinião de Asura, e acreditavam que sua conversa sobre humanos e demônios viverem juntos era um absurdo. Eles se recusaram absolutamente a ouvir Asura e apenas seguiram seu rei. Então decidiram atacar Asura. Ele também tinha súditos para proteger, então não se preocupou mais em persuadir. Ele então criou uma massa de raízes de árvores e prendeu todos os soldados no ar. Eles não esperavam que ele fosse tão forte e pensaram que ele era o líder da raça dos demônios. Mas não, ele era apenas um dos 4 reis celestiais. De acordo com Rony, Asura podia manipular livremente as árvores no território dos demônios, vivas ou mortas.
Se considerado, ele pode ser o mais fraco entre os 4 reis celestiais, mas se houvesse árvores no campo de batalha, ele não temeria ninguém. Ele não queria matá-los e ainda deu-lhes uma chance de se renderem e voltarem, mas recusaram-no. De repente, uma flecha voou em direção a eles, então Azura teve que bloqueá-la. Uma chuva de flechas foi disparada pelos soldados alados na parede acima. Ron levantou escudos para proteger a todos enquanto Azura tinha árvores como cobertura. Mas as flechas não estavam apenas mirando neles, mas também nos alados capturados. Hyuga viu que era como Ed antes, também morto pela lança de um aliado. Todos aceitaram suas mortes e acreditaram que haviam colhido algo. Embora tivessem despertado e ainda sofrido uma derrota esmagadora, reconheceram que a raça demoníaca era muito forte. Segundo o portador da espada, eles não tinham medo da morte e viam isso apenas como uma experiência de aprendizado para a próxima vez, porque podiam renascer repetidamente. E não importava quão forte fosse a raça demoníaca, ela não podia resistir a ataques contínuos. Eles então morreram e se transformaram em luzes que voaram para longe. De fato, aqueles guerreiros alados tinham todos ressuscitado de volta no templo divino diante do rei humano. Os comandantes de antes também tinham sido ressuscitados aqui e Asta tinha se infiltrado para reunir mais informações. O grupo de Asura estava agora sentado na barreira de Ron para descansar e Asta havia relatado de volta a Ista. A partir das informações obtidas, a evolução dos humanos poderem ressuscitar era verdadeira, mas agora não deveriam entrar em pânico. Eles então determinaram as prioridades, encontrando Vermi ainda no topo e Helk no final da lista. Os humanos não estavam classificados muito alto em termos de perigo, pois Hyuga havia lutado com eles e descoberto que eles não eram realmente tão fortes a ponto de ter que se esforçar. E mesmo que pudessem ressuscitar todos os dias, não era um grande problema, já que estavam acostumados a eliminar monstros diariamente. No entanto, se esses guerreiros pudessem gradualmente se tornar mais fortes, seria uma verdadeira ameaça. Mas Asura não estava muito preocupado porque ele tinha uma maneira de anular essa habilidade de ressurreição, pois nenhum ser vivo pode viver sem enfrentar a morte. Então, essa ressurreição era devido a um feitiço, e eles só precisavam eliminar quem criou esse feitiço para resolver tudo. Em outras palavras, eles tinham que lidar com o rei dos humanos. Ele tinha enfrentado o herói anteriormente com a habilidade de ressuscitar e descoberto que o rei do herói era quem lançava o feitiço. Então, com as informações que Asta relatou, parecia que este caso era semelhante. Era também mais ou menos como o contrato que ele fez para os candidatos na recente competição. Mas o contrato que os heróis fizeram com o rei pode ser muitas vezes mais forte do que o dele. Asta se perguntou por que o rei humano era tão poderoso, e Asura revelou que o rei também era um tipo de herói despertado, mas não do tipo de combate, e sim do tipo de apoio. Se eles analisassem o quão forte Helk era, poderiam entender que o rei não era menos poderoso que Helk. Ron estava preocupado se poderiam derrotar aquele rei, mas agora tinham que tentar, mesmo que parecesse impossível. Asura agora pediu a todos que retornassem ao castelo em ruínas para defender contra o ataque iminente. Depois disso, eles treinariam um exército de elite para partir e recuperar o antigo castelo do Senhor dos Demônios que havia caído nas mãos dos humanos anteriormente. A reconstrução do castelo então começou. Quem não gostava muito de guerra e perguntou ao Homem Careca por que as duas raças não podiam competir para decidir seu destino. Então, ele perguntou a Ken se ele aceitaria ver sua própria espécie morrer só porque perderam uma competição, o que obviamente não era aceitável. Asta agora estava preocupada com sua irmã mais velha, porque Asta a havia avisado para não ser imprudente. Mas parecia que o aviso foi em vão. Hyuga disse para ela não se preocupar porque Asta havia treinado junto com ela antes, então tinha bastante experiência em combate. Asura e Ron tinham ido até o portão fechado de antes. Asura pensou que poderia criar um pequeno portão para enviar itens e mensagens para Vermi. Ele então conseguiu abrir um pequeno portão e Ron jogou itens por ele. Embora ele só tenha aberto um pouco, a força de Asura estava tão esgotada que ele quase perdeu a consciência. Ele só podia esperar que Vermi recebesse a mensagem. Do outro lado, o pássaro azul ao passar pela praia encontrou os itens que Asura havia enviado. Enquanto isso, Vermi estava tentando cozinhar algo tão delicioso quanto a comida de Helk. Ela ainda não conseguia e quando Helk queria experimentar, ela não deixava porque ainda não estava satisfeita com o resultado. O pássaro então trouxe lenha de volta, e foi instado por Vermi a colocá-la antes que o fogo apagasse. Então jogou a mensagem de Asura no fogão também. Vermi agora percebeu que Helk estava carregando uma responsabilidade muito pesada. No começo, ela o achou muito suspeito, mas depois de ouvir sua história, sua visão sobre Helk mudou. Ela nunca havia pensado em ter que apontar uma espada para companheiros como Helk agora tinha que fazer. De repente, o cara do porco rosa correu e relatou que a bruxa havia descido da montanha. Então Vermi correu de volta e pediu para informar Helk também. Quando ela chegou lá, ouviu que a bruxa tinha voltado para a montanha. Ela se culpou por correr mais devagar que uma tartaruga rastejante, mas Helk também tinha voltado e o porco se desculpou por ter adormecido no caminho para informar a Vermi.
Mas o chefe da aldeia disse que tinha falado à bruxa sobre os dois, então eles deveriam subir a montanha para encontrá-la, pois a bruxa tinha removido a barreira. Ele pediu ao pássaro azul para guiá-los, e agora sabemos que esse pássaro é o Duolingo. Brincadeira, é o Piuí. Enquanto subiam a montanha, Piuí alertou ambos para não irritarem a bruxa. Vermi não tinha certeza se a bruxa sabia o caminho de volta para o continente ou não, mas não tinham escolha a não ser arriscar. Os três então viram a casa da bruxa, e estava estranhamente sombria. Mas quando chamaram na porta, outro pássaro azul apareceu. Vermi pensou que este era a verdadeira bruxa, mas a bruxa estava na verdade atrás dos três. Piuí a chamou de vovó, então ela fez cócegas nele algumas vezes. A bruxa tinha ouvido a história deles, então mostraria o caminho de volta para o continente. Eles precisavam ir para noroeste para voltar ao continente de onde vieram. Vermi percebeu que havia mais de um continente e se perguntou como a bruxa sabia de onde eles vieram. Mas deixando isso de lado, a bruxa disse que voltar ao continente seria muito difícil. Eles precisavam de provisões e de um navio resistente para suportar as tempestades no mar. Eles também precisavam de uma criatura que pudesse determinar a direção caso perdessem a visibilidade. E a criatura que ela mencionou era o Cervo do Mar no livro aqui. Quando perdessem a direção, deveriam soltá-lo no mar, e ele os ajudaria a saber qual caminho era. Lembrando que Helk havia capturado essa criatura no outro dia, Vermi disse para ele ir procurá-la novamente. Ele recordou tê-la visto no mar esta manhã, então foi verificar. A bruxa havia dito para Vermi ficar aqui por uma noite. Vermi queria saber quem essa bruxa realmente era e se ela poderia ser também do continente deles. A bruxa não queria revelar nada, apenas dizendo a Vermi para ter cuidado com Helk, pois ele era uma existência mais perigosa do que ela imaginava. Por agora, Helk seria seu aliado, mas por quanto tempo era incerto, já que o caminho de Helk estava agora cheio de trevas, a esperança tinha desaparecido, e ele não tinha outro objetivo além de exterminar os humanos. No dia seguinte, eles partiram oficialmente para retornar ao continente. Todos os residentes da ilha vieram se despedir deles. A bruxa deu ao barco deles uma caixa mágica para impulsioná-lo, com o entendimento de que, se ela quebrasse, teriam que remar à mão. Enquanto partiam, Vermi lembrou-se das palavras da bruxa, de que ela não devia se tornar uma chama que queima aliados, mas sim uma luz que ilumina o caminho sombrio de Helk. No entanto, ela acreditava que o resultado da batalha seria determinado apenas por Vermi. No caminho, Helk aproveitou para pescar alguns peixes, enquanto Vermi, ao verificar o navio, descobriu que Piuí também havia se juntado. Disse que queria explorar o mundo, mas Vermi insistiu em devolvê-lo à ilha devido à perigosa jornada à frente. No entanto, Piuí trouxe uma carta da bruxa, pedindo a Vermi que deixasse Piuí vir junto, pois estava acostumado ao perigo e poderia ajudar Vermi a manter a calma. A bruxa sugeriu que, se Vermi se sentisse estressada, deitasse na barriga de Piuí, o que seria muito relaxante. Helk também queria que Piuí ficasse, então Vermi teve que ceder. Logo encontraram um monstro marinho forçando Vermi a ativar o dispositivo de propulsão para escapar rapidamente. Quando já estavam bastante longe, Vermi novamente quis devolver Piuí, mas Helk achou que tinham ido longe demais para voltar e disse que ele mesmo poderia proteger Piuí. Assim, o grupo continuou sua jornada e alguns dias depois entrou em um mar enevoado. Helk soltou o cervo na água, que os puxou na direção oposta a que estavam indo, ajudando o barco a encontrar o caminho certo para sair da névoa. Não muito depois, o grupo foi pego em uma tempestade e Vermi teve que lutar para sair de um redemoinho. O monstro marinho os encontrou novamente, e Helk viu isso como um desafio. Ele se lançou para socá-lo, mas o povo não se abalou, e pegou Helk em vez disso. Ele teve que escapar, e Vermi queria usar magia para ajudá-lo. Mas se ela não fornecesse magia suficiente para o dispositivo de propulsão, o barco entraria no redemoinho. Helk disse a ela que ficaria bem e para seguir em frente. Ela então guiou o barco para fora do redemoinho, enquanto Helk estava preso firmemente pelo povo e puxado para debaixo d'água. Vermi não teve escolha a não ser seguir em frente. Na manhã seguinte, a tempestade tinha passado e ela podia ver o continente. Quando chegou à terra, ficou surpresa ao encontrar Helk já esperando por... Helk explicou que quando o monstro o puxou para baixo, ele conseguiu escapar, nadar até a superfície e, ao ver terra, veio aqui esperar por ela. Além do mais, ele ainda tinha um objetivo a cumprir, então não morreria de maneira tão tola. Vermi pediu a Helk para não fazer mais coisas estúpidas assim, e ele concordou. Vermi queria que ele a ajudasse a desempacotar, mas Piuí queria que ela descansasse primeiro. Então ela atendeu ao pedido e depois desempacotou com Helk e soltou o cervo. Os três não haviam ido longe quando foram emboscados. Alguns membros do clã demônio apareceram para capturá-los. Vermi percebeu que poderiam ser pessoas tribais locais, então ela aceitou ser capturada, pois também precisava de um mapa da área. Essas pessoas pareciam decentes, então ninguém quis resistir, e eles se deixaram levar.
Essas 3 pessoas os levaram para o seu país, que estava em um estado de pobreza e miséria. Pelo que ouviram, essa era a tribo Elihu, atualmente sendo invadida e explorada pela tribo Tutman. A tribo Tutman tinha anteriormente apenas 50 pessoas e nenhum líder, mas desde que um rei assumiu, eles se tornaram mais fortes e começaram a invadir outros lugares. O povo foi amaldiçoado e não podia resistir. Eles precisavam capturar pessoas assim como tributo aos Tutman para impedir que eles torturassem seus compatriotas. A princesa de Elihu apareceu e acreditava que capturar pessoas e se submeter aos Tutman estava errado, então ela ordenou que os 3 soldados libertassem o grupo de Verme, mas naquele momento os Tutman chegaram. A princesa disse ao grupo de Verme para se esconder temporariamente. Todos os 3 viram então a cena do rei Tutman torturando a princesa e decidiram que estavam cansados de conquistar outras tribos, e daqui em diante apenas matariam e destruiriam países que estivessem em seu caminho. Ele deu à princesa uma escolha: ou forçaria seu povo a lutar por ele, ou ele os aniquilaria a todos. Ela queria recusar porque seu povo não podia mais lutar, mas ele não se importava, forçando Helk a intervir. Ele então deu um tapa em um soldado Tutman, lançando-o para longe, enquanto Verme usava magia para afastar os soldados Tutman do povo de Elihu. Ela queria que Helk lidasse com as coisas livremente, enquanto ela protegeria o povo. O rei então enviou seus soldados para atacar, mas Helk os afastou todos, tentando usar apenas a força suficiente para não matar ninguém. Vendo que seus soldados eram inúteis, o rei avançou pessoalmente, infundindo magia no punho e desferindo um soco que criou uma nuvem de fumaça. Ele pensou que Helk tinha terminado e se aproximou de Verme, dizendo que ela era corajosa por desafiá-lo e perguntando de qual tribo ou país ela era para que ele pudesse destruí-lo. Mas ela disse a ele para derrotar Helk primeiro antes de lutar com ela. Ele achou que ela estava delirando, pois acreditava que já tinha lidado com Helk, mas ele era o delirante, já que Helk ainda estava de pé atrás dele. Helk disse que aquele soco parecia um arranhão e que mesmo 100 daqueles não o prejudicariam. O rei então deu vários socos nele com raiva, mas quando a fumaça se dissipou, ele ainda estava de pé. Helk decidiu mostrar a ele como era um soco de verdade, e com apenas um uppercut, o lançou a uma longa distância. Ele ajustou sua força para manter o rei consciente após aquele golpe. Ele queria que o rei removesse a maldição que tinha lançado sobre o povo Elihu e deixasse este lugar, mas o rei ficou zangado e perdeu o controle. Sua mão cresceu e ele golpeou Helk, empurrando-o para trás. Seu corpo então inchou e ele jurou destruir Helk. Sua força agora cresceu anormalmente. Verme usou uma técnica para cortar um de seus braços, mas ele conseguiu regenerá-lo. Helk sabia que esse cara não podia mais ser salvo, então liberou sua intenção assassina para destruí-lo. Verme sentiu a intenção assassina e ficou inquieto. Helk precisou de apenas um soco para fazer o braço do rei cair e não conseguir regenerar. Verme percebeu que ele estava começando a se desintegrar e percebeu que ele tinha trocado sua força vital por poder em pouco tempo. E esse parecia ser seu limite. Ele então se desintegrou e desapareceu. Os soldados Tutman então se levantaram e Verme pensou que iam vingar seu rei, mas em vez disso agradeceram a ambos. Parecia que eles também tinham medo do rei, mas não ousavam se rebelar. De repente, havia uma luz vindo do povo Elihu, então ambos foram verificar. Piu informou que as pessoas de repente começaram a brilhar e agora tinham se transformado de volta para sua forma original, cidadãos fofos e gentis, ao invés das formas feias que tinham antes. A princesa fez uma reverência para agradecer a ambos, e queria saber seus nomes para registrar nos livros de história de Elihu. Piu falou em nome deles, e naquela noite toda a cidade realizou uma celebração. Na manhã seguinte, Verme trouxe um mapa para seguir para o oeste, porque o mapa aqui não se estendia até o império dela. Então talvez as duas grandes cidades no oeste tivessem um mapa que levasse ao império. Ela então perguntou onde estava Helk, e ele estava acenando adeus para o povo de Elihu, esperando que pudessem restaurar seu país. Pouco depois de partir, Verme ouviu de um vendedor ambulante que as duas grandes cidades para onde se dirigia haviam sido destruídas em uma guerra. Para mais detalhes, deveriam ir à pequena cidade próxima para perguntar. Os 3 então foram para a cidade para tentar, e parecia estar cheia de ambulantes. Perto dali, havia uma garota cantando nas ruas, e Verme achou que ela parecia uma refugiada daquelas duas cidades. Ela então viu uma loja de mapas, e eles tinham um mapa do Império. O dono da loja, vendo que Verme realmente precisava, tentou cobrar a mais. Como ela não tinha dinheiro desse lugar, pediu ao proprietário para guardar o mapa e não vendê-lo a ninguém mais. Ela então foi trocar dinheiro e até usou os minerais dados pela princesa Elihu, mas só conseguiu trocar por metade do valor necessário.
De repente, havia um concurso de culinária por perto com um prêmio suficiente para comprar o mapa. Então, Verme acreditou nas habilidades culinárias de Helk para ganhar o prêmio em dinheiro, mas ele estava preocupado se suas habilidades agradariam ao paladar das pessoas locais. No entanto, Verme ainda o arrastou para se inscrever e então percebeu que este concurso tinha muitos participantes proeminentes, todos eles conhecidos no mundo culinário. Como muitos concorrentes proeminentes estavam competindo, Helk mal foi notado. O desafio desta vez era Hot Pot. Verme foi para a cozinha ajudar Helk. Um competidor estava fazendo massa de pizza para um concurso de Hot Pot, enquanto o outro, com dentes salientes, chamou a atenção ao planejar fazer um prato em que poucos haviam conseguido ter sucesso. Mas então todos viram Helk parado e pensaram que ele estava em choque. No entanto, ele estava na verdade cortando vegetais a uma velocidade incrível, com grandes pedaços voando para dentro da panela. Quando quase terminado, Verme provou o caldo e exclamou que estava incrivelmente delicioso. Todos ficaram surpresos ao ouvir que havia um mestre escondido ali. Verme informou-os que Helk era o principal concorrente na competição culinária para escolher o novo rei demônio. O cara dos dentes grandes o viu como um oponente forte e ficou ainda mais animado. Enquanto isso, a garota cantora de rua encontrou acidentalmente Pee-wee, que estava perdido. Ela perguntou para onde ele precisava ir para poder guiá-lo. Naquele momento, o concurso estava chegando ao fim, aguardando os jurados darem a nota. Verme viu que todos eram formidáveis, então ficou um pouco preocupada. Os jurados então pontuaram. Um dos pratos dos competidores estava muito apimentado, mas estava bom. Um fez pizza, o que estava fora do tema, mas ainda assim saboroso. O prato do jovem com dentes salientes foi muito difícil e não completamente bem sucedido, mas ainda assim, ok. E para o prato de Helk, não havia mais nada a dizer excelente. 10 pontos. Perfeito. Soberbo. Assim, Helk venceu a competição. O jovem dentuço perdeu toda a motivação, mas Helk veio incentivá-lo. Então ele deu a Helk seu livro de receitas, dizendo que faria um novo. Verme então percebeu que Pee-wee estava perdido, mas havia retornado e ficou chocado ao saber que o concurso tinha terminado. Os três então foram até o dono da loja e compraram um mapa. Eles mais ou menos sabiam o caminho, mas o dono os aconselhou a não passar pela área com as duas cidades destruídas. A cantora de rua disse que aquele lugar era perigoso por causa de um herói sombrio. Segundo ela, esta pessoa vagueava pela área dos dois países destruídos e se alguém entrasse lá e o encontrasse, seria difícil voltar. Então, o conselho era fazer um desvio, mas Verme apenas agradeceu pelo aviso, dizendo que estava com pressa e não podia fazer um desvio. O dono ainda queria aconselhar os dois a não arriscarem suas vidas. Os dois então partiram, chamando Pee-wee para seguir. A menina chamou Pee-wee de volta para dizer algo antes de deixar o grupo ir. Os três logo chegaram às ruínas dos dois países caídos. Ao ver essas grandes ruínas, era claro quão populoso este lugar já foi, e certamente muitas pessoas tinham perdido suas vidas. De repente, uma rajada de vento veio e Verme viu o herói sombrio aparecer. Assim que virou a cabeça, ele se aproximou instantaneamente, forçando Helk a afastá-lo com um soco. Ela não entendia como ele podia ser tão rápido e sentia-se desconfortável com a aura que ele emitia. Era semelhante à aura que ela sentiu do Rei Tutman antes. Ela então levou Pee-wee embora primeiro, deixando Helk para lutar. Ele foi abordado pelo outro e recebeu um corte na bochecha. Ele então teve que lutar sozinho, e Verme sabia que precisava voltar logo para apoiar Helk. Ele quebrou com sucesso a espada do outro, mas antes que pudesse se alegrar, a espada havia se regenerado. Verme havia colocado Pee-wee em um lugar seguro e rapidamente voltou para Helk. Ela voltou e lançou uma bola de fogo massiva no herói sombrio, mas ele não se abalou. Então Helk deu outro soco por trás para afastá-lo. Mas ele desapareceu logo depois e então se aproximou para golpear Helk novamente. Verme não entendia e tentou encontrar uma estratégia enquanto Helk continuava a lutar e resistir. Ela suspeitou que essa pessoa estava sendo controlada por alguém, então tentou chamar Helk para fugir, mas ele não estava ouvindo e continuou a socar o herói. Pee-wee apareceu de repente e cantou algumas linhas, fazendo com que o herói não estivesse mais tão enfurecido como antes. Helk voltou para Verme e pediu desculpas por não ter ouvido seu chamado antes, pois estava um pouco em pânico. Pee-wee disse que a canção de antes foi ensinada pela garota anteriormente, que instruiu a cantá-la se encontrassem o herói sombrio. Ela perguntou sobre o ferimento de Helk, mas ele flexionou e se recuperou imediatamente. O herói estava agora se afastando lentamente, e Helk suspeitou que havia algo estranho sobre ele, então disse a Verme para seguir junto. Os três então seguiram o herói até um templo. Sem saber se havia armadilhas lá dentro, eles ficaram cautelosos. O herói agora estava sentado em um lugar e disse que a guerra havia causado muitas coisas. No começo, ninguém gostava da guerra até que suas famílias, amigos e entes queridos fossem mortos. A partir de então, os dois países começaram a se odiar e uma maldição sombria foi usada, transformando os soldados de ambos os lados em monstros horrendos.
Os monstros de ambos os países se massacraram, eventualmente trazendo a guerra a um fim. No entanto, os monstros restantes perderam a sanidade, forçando tanto humanos quanto heróis a recorrer a poderes sombrios para lutar contra eles. Ele tentou salvar o maior número possível de pessoas, mas agora sucumbiu ao poder sombrio. Seu corpo está começando a se desintegrar e ele pede desculpas por tê-los atacado enquanto estava em estado semiconsciente. Ele percebe algo sobre Helk e lhe diz que tem uma arma bastante boa. Ele joga sua espada para Helk, acreditando que isso o ajudará em algum momento. Ele quer que Helk não siga seus passos, e então pede para ouvir a música de antes novamente. Mas a cantora errante chegou e se reuniu com o herói. Ela é a menina que ele salvou antes. Naquele momento, mesmo tendo perdido a consciência, ele ainda encontrou uma maneira de salvar as pessoas, fazendo a menina respeitá-lo muito. Helk quer deixar o momento para o casal, então chama Pee-wee e Vermi para seguirem em frente. Os três então vão procurar um lugar para descansar à noite. Pee-wee convida os dois para correrem nessas paredes em ruínas. Vermi recusa, mas Helk aceita, então ela não quer ficar para trás e acaba correndo também. Ela ainda perde para Helk, e quando olha para trás, Pee-wee não conseguiu pular o muro, então ele alçou o voo. Vermi diz a Pee-wee para não ir adiante sem olhar para a estrada, porque logo depois disso, Pee-wee acaba na boca de um monstro. Nos dias seguintes, o exército humano ataca continuamente o castelo defendido pelo exército de Asura, e Ed ainda está amargo e constantemente mira em Uga, mas perde todas as 6 vezes que ataca. A defesa do exército demoníaco é extremamente sólida, então as baixas são quase zero. Além disso, eles estão acostumados a isso, então todos se sentem extremamente animados para o próximo ataque após repelir o exército humano. No entanto, se o exército humano realmente evoluir, seria uma história diferente. Ron informa a Asura que a estratégia deles de capturar em vez de matar está gradualmente sendo descoberta e pode em breve não ser mais aplicável. Mas Ista vem anunciar que os níveis dos humanos após essas batalhas recentes estão aumentando gradualmente, mas o mais alto é somente 32, enquanto no lado do exército dos demônios, líderes como Ruga aumentaram para 52. Pode-se dizer que a batalha recente não apenas aumentou o nível dos heróis, mas também dos candidatos a Rei Demônio. Asura é então aconselhado a descansar porque se esforçou demais nos últimos dias com o feitiço de detecção. Ron lembrou várias vezes, mas ele teimosamente usa esse feitiço todos os dias. Asura usa o feitiço de detecção mais uma vez e, felizmente, desta vez a localização de Vermi aparece no mapa. Então ele rapidamente pede a alguém para trazer o mapa aqui. Do lado humano, os comandantes estão se reunindo, ou melhor, todos estão gritando para discutir. O cara de cabelo loiro e espada se entedia e vai embora, mas de repente sente um intruso e sai voando para procurar. No entanto, Asta consegue escapar a tempo, então ele pensa que pode estar exagerando. Asta percebe que eles se tornaram mais sensíveis, então ela deve ser mais cuidadosa ao se esconder. Enquanto isso, Asura preparou sua equipe de busca. Eles ainda estão preocupados com Helk, mas Asura acredita que se Vermi ainda está com Helk neste momento, isso mostra que ela de certa forma confiou nele. Então só podem confiar na decisão e no julgamento de Vermi. Durante esse tempo, o grupo de Vermi encontra um monstro no deserto. Vermi tem que afastar o monstro sozinha em vez de deixar Helk cuidar disso. O grupo então decide acampar em uma rocha para esperar o amanhecer. Desde o último incidente, Vermi tem se preocupado sempre que Helk luta. Ela teme que Helk perca o controle e se torne uma ameaça para a raça dos demônios, como ela teme. Helk também percebe sua inquietação e diz para ela conversar com ele em particular mais tarde. Helk então prepara uma bebida para ela e entrega-lhe a espada que ele tem guardado. Esta espada quebrada tem a habilidade de matar um herói, e embora esteja quebrada, é suficiente para tirar a vida de um herói como ele. Então ele a dá a ela para que, caso ele realmente se torne seu inimigo, ela possa tirar sua vida. Mas Vermi recusou. Ela admite que estava cautelosa com ele desde o começo, mas após a aventura deles até agora, ela reavaliou Helk e sabe que ele é um aliado confiável, então ela não vai aceitar. Helk agradeceu, mas ainda queria contar a ela o que aconteceu e então pedir que ouvisse seu pedido mais uma vez. Anos atrás, quando Helk tinha 8 anos, ele teve que trabalhar duro e só recebia um pão para seu irmão mais novo. Seu irmão mais novo, Claes, estava sendo intimidado por 3 nobres, forçando Helk a correr de volta para proteger seu irmão. Mas esses eram do tipo que abusava de seu poder, então passaram a bater em Helk em vez de Claes. Os 2 irmãos não tinham mais paz após um incidente quando monstros atacaram sua aldeia e causaram muitas mortes. Ambos tentaram sobreviver e foi por isso que vieram para esta capital. No entanto, na capital só havia pessoas assim. Os pobres, como eles, eram tratados pior do que gado. Ambos foram forçados a viver em uma favela que era suja e sem comida adequada. Mas para Helk, enquanto seu irmão mais novo estivesse seguro,
Ele estava disposto a aguentar tudo. A razão pela qual Helk estava disposto a apanhar pelo irmão era que desde jovem ele já conseguia fazer aquele truque de super recuperação, o que chocou muito a Verme. Ela não esperava que Helk despertasse seus poderes de herói tão cedo. O bullying continuou depois. Às vezes jogavam sua comida no esgoto, às vezes sua casa era destruída ou incendiada, às vezes seus salários eram roubados por aqueles nobres. Mas os dois irmãos não deixaram a capital porque, comparado aos monstros lá fora, ainda era muito melhor aqui. Ambos permaneceram otimistas, vivendo o dia a dia e nutrindo a esperança de que algum dia, quando houvesse menos monstros, eles partiriam em uma aventura para não serem mais oprimidos. Mas não muito tempo depois, um grande problema surgiu. Class ficou gravemente desnutrido a ponto de quase morrer, e Helk não tinha como curá-lo. Helk decidiu carregar Class nas costas para encontrar um médico porque havia economizado um pouco de dinheiro, mas ninguém estava disposto a ajudar Class. Alguns recusaram porque os dois irmãos eram mendigos. Outros achavam que Helk havia roubado o dinheiro, pois como alguém das favelas poderia ter dinheiro? Helk então tentou encorajar seu irmão a resistir, e quando percebeu que Class tinha desmaiado, ficou ainda mais urgente. Ele então correu e implorou a qualquer um que pudesse ajudar. Mas as pessoas não só não se importaram, como também empurraram Helk para baixo. Uma garota nobre perguntou sobre a situação e imediatamente saiu correndo. Helk quase perdeu as esperanças quando o pai da garota de antes, que era um nobre bondoso, chegou e salvou Class. Class foi salvo, e a visão de Helk sobre os nobres mudou um pouco. Muitos anos se passaram e Class agora é um cavaleiro renomado e líder do esquadrão de cavaleiros. Ele alcançou grandes feitos ao derrotar muitos monstros e caminha em glória com a recepção de todos os cidadãos. Helk nos conta que a pessoa que salvou Class era de uma família que há muito tempo apoia o rei. A filha da pessoa que salvou Class é a Ami. Por alguma razão, Ami frequentemente vinha brincar com os dois irmãos sem discriminar que eles eram da favela. E desde que começaram a brincar com ela, o bullying diminuiu significativamente, porque pensavam que os dois irmãos eram acompanhantes de Ami. Mas o fato de que as pessoas na área da favela ainda estavam sendo oprimidas continuava pesando na mente de Class. Class percebeu que se os monstros fossem erradicados, as pessoas prestariam atenção na opressão aos pobres e se levantariam contra isso. Então, Class planejou alistar-se cedo para ir matar monstros e salvar pessoas. A partir de então, Class começou a aprender esgrima dia após dia, faça chuva ou faça sol. Aos 16 anos, Class começou a se alistar e após apenas 2 anos foi promovido a líder de esquadrão. O pai de Ami veio procurar Helk e viu que o garoto magricela de antes se tornara um guerreiro capaz de lidar facilmente com monstros, e suspeitou que o talento de Class pudesse ter superado o dele. Ele sentiu que Helk também carregava um grande poder dentro de si, mas Helk apenas achava que havia crescido assim devido ao trabalho braçal. Suas habilidades de esgrima e combate eram praticamente inexistentes, e agora ele percebeu que o homem havia sentido o poder que ele próprio ainda não havia reconhecido. Como Class frequentemente tinha que sair para matar monstros após se alistar, era difícil para os dois irmãos passarem tempo juntos, mas eles ainda tentavam arranjar tempo para fazerem refeições juntos. E Helk percebeu que Class e Ami pareciam bastante compatíveis, então ele decidiu ser o cupido para os dois. Ambos foram encontrar Helk e o viram sorrindo. Os três foram comer juntos e no final da refeição, Ami adormeceu. Class informou que faria uma viagem bastante longa em breve, então levaria um tempo antes de poder voltar. Helk decidiu esperar e fazer o prato favorito de Class para quando ele retornasse. Meia mês após Class partir para sua expedição, monstros apareceram mais frequentemente do que o usual. O exército teve que recrutar mais soldados e Helk e Ed se juntaram e deixaram a capital por um tempo. Durante a primeira missão deles, o grupo encontrou um monstro extraordinariamente forte, que era precisamente um monstro do Novo Mundo. Naquele momento, Helk só ousou pensar em fugir, mas como seus colegas ainda estavam lá, ele não pôde. Helk recuou para lutar e teve que admitir que os ataques eram incrivelmente fortes. Ele estava determinado a ganhar tempo para seus companheiros escaparem e recebeu golpes continuamente, mas então, inconscientemente, Helk começou a revidar os golpes no monstro. Sem habilidades em artes marciais, ele apenas socou aleatoriamente e, por sorte, derrotou o monstro. O comandante do grupo havia morrido, então Ed não teve escolha a não ser deixar os soldados voltarem enquanto ele próprio pedia reforços, já que também era filho de um senhor. Helk pediu para ir junto para ajudar as pessoas, se pudesse. 3 dias depois, quando Ed voltou para sua cidade natal, ele descobriu que havia sido atacada por monstros. Helk o encorajou a entrar e avaliar a situação. Ambos encontraram uma guerreira lutando contra monstros, então foram ajudar. Os 3 conseguiram repelir os monstros com sucesso, mas a garota ficou chocada com a força extraordinária de Helk.
Ele também reparou que ela tinha boas habilidades com a espada, e ela revelou que estava segurando a espada sagrada, uma espada extremamente poderosa. Ela se perguntou como Helk podia derrotar mais monstros do que ela usando apenas as mãos, apesar de suas habilidades com a espada. Ed mais tarde encontrou-se com todos em sua cidade natal e soube que esta garota e seus colegas eram mercenários. Ela era Alicia, e tinha concordado em ser a soldada de Ed. Eles então reconstruíram a cidade, e Helk era sempre chamado por Alicia para lutar contra os monstros sempre que apareciam. Ed ficava mais em casa, por isso ficou tão fraco no combate. Mas mesmo com aqueles dias agitados, Helk e todos estavam felizes. Ed era quem trazia motivação para a equipe, enquanto Alicia era quem sempre salvava seus camaradas nos momentos mais perigosos. Eles eram os melhores companheiros que ele teve. Mas um dia, Alicia teve uma conversa particular com Helk. Ela admitiu que Helk foi a primeira pessoa que ela reconheceu como superior a ela. Ele sempre prestava atenção em todos ao redor dele, enquanto ela apenas se concentrava no inimigo à sua frente. Se Helk não estivesse lá todo esse tempo, ela talvez não tivesse mantido todos vivos até agora. Alicia disse que se todos os monstros fossem eliminados, ela ainda manteria Helk para aventurar junto, em vez de devolvê-lo para ser reparador de muros na capital. 4 anos depois, os monstros não haviam diminuído nada, mas aumentado. O rei, nesse momento, declarou que o Rei Demônio era a origem dos monstros, então ele designou Class para lidar com o Rei Demônio. Verme sabia que seu Rei Demônio não era a fonte desses monstros. 3 semanas após Class partir, boas notícias sobre Class derrotando o Rei Demônio se espalharam por todo o reino. Mas Helk não conseguiu ficar feliz, porque voltou correndo para visitar seu irmão, que havia sido gravemente ferido na batalha recente. Ele confortou Ami dizendo que Class se recuperaria em breve. O médico que havia salvado Class anos atrás era um grande sábio. Ele se desculpou com Helk por ter o título de grande sábio, mas não poder ajudar Class na batalha recente. O povo estava celebrando enquanto seu herói estava gravemente doente. Não havia o que fazer, pois a paz acabara de chegar. No entanto, Alicia percebeu que, embora o Rei Demônio tivesse morrido, os monstros não haviam diminuído. Sua preocupação foi confirmada quando uma grande horda de monstros se aproximou da capital. Ao ouvir a notícia, as pessoas assustadas foram ao palácio para exigir que o herói lutasse novamente, mesmo sabendo que Class estava gravemente ferido. Helk não podia suportar ver seu irmão ser caluniado, então suspeitou que o Rei Demônio poderia ter ressuscitado e decidiu lutar contra o Rei Demônio novamente. Helk retornou ao castelo do Rei Demônio e encontrou a Azura lá. Os dois lutaram por um tempo, e Helk perguntou por que Azura estava enviando monstros para atacar os humanos. Azura percebeu que ele não era o herói que havia derrotado o Rei Demônio. Então explicou a ele que este castelo do Rei Demônio foi originalmente criado para reduzir o número de monstros que se reproduzem. A destruição deste castelo causou o nascimento de mais monstros. Era compreensível porque os humanos tinham sido ensinados desde jovens que a raça demoníaca era maligna. Azura levou Helk aos túmulos que ele tinha feito para aqueles que tinham caído. Embora odiasse profundamente os humanos, Azura revelou que a raça demoníaca realmente queria reconstruir relações amigáveis com os humanos novamente. Helk então ouviu a história de Azura e soube que os humanos gradualmente esqueceram de coexistir com a raça demoníaca porque os humanos estavam constantemente em conflito, fazendo com que a civilização fosse destruída e reconstruída muitas vezes. Assim, a coexistência foi gradualmente esquecida, levando os humanos a verem a raça demoníaca como inimigos. A raça demoníaca havia chamado pela paz muitas vezes, mas sempre falhou. O Rei Demônio que Class derrotou também era um Rei Demônio que valorizava muito a paz. Helk então quis voltar e contar a verdade, e Azura informou que haveria um concurso para escolher um novo Rei Demônio em breve. Quando o novo Rei Demônio ascender, o castelo será reparado e uma barreira será erguida para impedir que os monstros se reproduzam novamente. Helk mais tarde contou que, quando ele partiu, ouviu a voz de Azura ecoando, pensando que ela estava lhe desejando bem. Mas Vermi sabia que era o som de Azura se autodestruindo e caindo em sua própria armadilha. Ele então retornou à capital e viu vestígios de uma batalha feroz lá. Helk estava preocupado com seus camaradas, então correu para se encontrar com todos novamente. Todos ainda estavam vivos, mas feridos, com braços quebrados e olhos perdidos. Ele perguntou sobre o que aconteceu e soube que tiveram que lutar contra monstros sem recuar porque os nobres haviam confiado demais em Class. Então, quando o problema surgiu, apenas se esconderam na cidade e não se atreveram a sair e lutar. Felizmente, graças a Ed e Alicia, eles conseguiram resistir. Após a batalha, ambos estavam irritados com o comandante covarde, então agora estavam relatando para solicitar punição para aquele comandante. Eles aconselharam Helk a ir encontrar esses dois, pois ambos estavam ansiosamente esperando o retorno de Helk.
Helk então percebeu que este país não poderia ficar sem Class. Ele soube mais tarde que o povo havia capturado alguns membros da raça demoníaca, então foi ver e encontrou esses demônios sendo apedrejados sem piedade pelas pessoas. Ele se levantou para protegê-los e tentou explicar as palavras de Azura ao povo, mas suas palavras não tinham peso e não mudaram nada. O pai da Ami veio e sugeriu que Helk não deixasse a raça demoníaca enganá-lo, porque logo depois, aqueles 3 membros da raça demoníaca se transformaram em monstros e atacaram as pessoas. O tio acreditava que essa era a verdadeira forma da raça demoníaca, e Helk pensou que tinha sido enganado por Azura. Logo depois, 3 guerreiros musculosos apareceram, mas Helk desceu rapidamente e lidou com esses 3 monstros. Ed e Alicia ainda estavam seguros e encontraram Helk novamente. Ontem, o pai de Ami anunciou o aparecimento dos primeiros guerreiros despertos. Graças a esses guerreiros, no tempo que se seguiu, mesmo com os constantes ataques de monstros, ninguém perdeu a vida. Helk ainda estava preocupado com o que Azura havia dito. Um dia, seus companheiros pegaram Ed comendo em um restaurante para casais, então eles deixaram para Helk e Alicia irem juntos, tentando empurrá-los como um casal. Helk era bastante ingênuo, então só pensou que eles perceberam que ele estava preocupado e queriam dar-lhe uma chance de ficar sozinho com Alicia para conversar. Ele convidou Alicia e ela estava bastante tímida, mas depois, animada, foi trocar de roupa. Ele queria que Ed viesse junto, mas Ed achou que Helk estava nervoso sobre relações entre homens e mulheres, então ainda queria deixá-lo ir sozinho com Alicia. De repente, um jovem loiro apareceu e quis pedir ajuda de Helk. Esse jovem era Zell, e ele revelou que esse poder recém-despertado empurraria o país para a destruição. Zell lhes contou a verdade, que aqueles guerreiros eram condenados à morte. Eles tinham sido usados em experimentos e transformados em guerreiros. Em troca, perderiam sua humanidade e se tornariam marionetes de seus criadores. A corte estava conspirando para transformar todas as pessoas, exceto os nobres, nesses guerreiros. Este plano foi elaborado pelo grande sábio e foi eventualmente aceito tanto pelo pai de Ami quanto por toda a corte. Esse plano poderia ser evitado, porque o grande sábio precisava do rei e de Class para realizar o feitiço que transformaria todas as pessoas em guerreiros de uma só vez. O rei estava sendo vigiado em um lugar secreto, então poderiam apenas tirar Class disso para impedir que o plano acontecesse. Zell tinha ouvido falar da reputação de Helk, que ele tinha a força de mais de 100 homens, derrotou sozinho 50 monstros e voltou em segurança do castelo do Rei Demônio. Mas Ed teve que corrigir, dizendo que ele era, na verdade, mais forte do que 500 pessoas, enfrentou mais de 200 monstros sozinho e voltou do castelo do Rei Demônio sem um arranhão. Zell revelou que Class lhe pediu para encontrar Helk se algo acontecesse, pois Class acreditava que Helk era ainda mais forte do que ele. Zell abaixou a cabeça e pediu a Helk para ajudá-lo a salvar as pessoas e seu melhor amigo, Class. Alicia ouviu tudo e decidiu ajudar. Quando Helk quis fazer tudo sozinho, Alicia rejeitou a ideia e aconselhou a confiar mais em seus colegas de equipe. Naquela noite, Zell criou uma pequena revolta para atrair os soldados, facilitando a ação deles. O grupo então encontrou os guerreiros despertos, que foram fáceis demais para Helk lidar. Os outros 3 não eram tão fracos a ponto de perder para esse grupo, então passaram com facilidade. No caminho, Helk contou aos 3 sobre o assunto de Azura, mas todos aconselharam-no a não confiar tanto, já que Azura pode ter inventado isso por preocupação com o poder de Helk. No entanto, Alicia sugeriu que depois disso, ela e Helk voltariam lá para confirmar. O grupo então conseguiu entrar na sala onde Class estava sendo mantido prisioneiro. Eles encontraram Class, mas também o grande sábio junto com o conselho de anciãos e, acima de tudo, o próprio rei. O rei deu apenas uma ordem e o grupo de Alicia atrás deles caiu de joelhos e quase ergueu suas espadas para morrer por ordem do rei. Mas Helk se levantou para detê-los. Ele não foi manipulado pelo feitiço do rei, então os anciãos queriam que o grande sábio fizesse algo a Helk. Mas ele não podia ser ferido pelos guerreiros deles, então o grande sábio fez Class vir lutar. O rei deu uma ordem e Class se levantou para lutar contra Helk. Helk não conseguia lutar contra seu irmão mais novo, então ele só podia desviar e deixar Class cortá-lo algumas vezes. Mas naquele momento, Alicia tirou a espada sagrada e cortou Class uma vez. Class foi ferido, fazendo o grande sábio perceber que este era o matador de heróis. Helk aproveitou a oportunidade para escapar com Class, mas Alicia foi controlada pelo sábio. Ele roubou a espada sagrada e foi atrás de Helk para esfaqueá-lo uma vez. Helk estava em uma dor excruciante daquele golpe. Embora tenha acertado apenas seu ombro, ele sentiu como se fosse uma ferida fatal. Helk revidou, mas o sábio transformou-se em uma sombra como Net. Nesse momento, Class acordou e pegou uma espada, correndo para quebrar a espada sagrada e tirar a vida do grande sábio. O rei estava prestes a dar uma ordem quando Class lançou uma espada direto em sua cabeça, mas ele ainda conseguiu ordenar que Class tirasse a vida de Helk.
Class aproximou-se com uma lâmina de espada quebrada na mão, mas Class apenas pediu desculpas por sempre causar problemas para seu irmão mais velho, e então esfaqueou-se no pescoço e morreu. Helk estava muito irritado e quando ouviu os anciãos dizerem que Class era apenas inútil, Helk ficou furioso. Ele irrompeu em uma aura escura que fez todos tremerem de medo. Helk agora parecia um monstro, mas Alicia foi quem o ajudou a se acalmar. Ela pediu desculpas por causa de sua espada ter causado sofrimento aos irmãos Helk. Ele realmente queria dizer que não era culpa dela, mas desmaiou. Os guerreiros despertos se levantaram para lutar. Em seu sonho, Helk lembrou-se de socar os nobres para ajudar Class, e quando os dois irmãos estavam voltando para casa, Helk perguntou a Class o que ele queria comer, mas Class já tinha partido. Helk tinha voltado para casa e só via a cena de antes aparecer diante de seus olhos. Ele se culpava por sempre dizer belas palavras enquanto nunca realmente conseguia proteger Class. Helk acordou após um longo período de inconsciência e não sabia onde todos estavam. Ele saiu cambaleando de uma caverna e encontrou dois caçadores de recompensas. Ouviu-os falar que seus companheiros de equipe tinham lutado até a morte apenas para que ele pudesse escapar. Helk vagamente se lembrava e sabia que testemunhara as mortes deles enquanto estava semi-consciente. Embora zombado pelos dois caçadores, ele não podia argumentar porque era verdade que ele não pôde fazer nada enquanto seus companheiros lutavam. Qual era a utilidade da força para lutar contra centenas de monstros quando ele não podia proteger a pessoa que ele prezava? Mas então ele ouviu um boato de que seus companheiros ainda estavam presos, aguardando o dia da execução pública. Sabendo que ainda tinha uma chance, ele se reanimou e partiu imediatamente. No passado, quando Helk foi recrutado por Alicia para a equipe, ela sempre viu Helk como uma pessoa pronta a ajudar seus companheiros e nunca triste nenhuma vez. Seu rosto estava sempre sorrindo e trazia energia positiva para todos. Neste ponto, Helk havia retornado à capital e estava sendo caçado por guerreiros lá por recompensa, mas ele não ligou e rapidamente derrubou todos que bloqueavam seu caminho de volta. Enquanto corria de volta, ele se lembrou do que havia acontecido enquanto estava inconsciente, que todos os seus companheiros de equipe escolheram ficar e lutar até o fim para ganhar tempo para ele escapar. Zell havia pedido ao jovem com o manto branco que encontrasse Helk e pedisse desculpas em seu nome por deixar as coisas chegarem a esse ponto. A ferida de Helk tinha reaberto, mas ele ainda avançava, e diante dele estavam os guerreiros despertados com seu comandante. Helk atacou confiante o comandante, que era bastante rápido, e revidou. Ele permitiu que o comandante atingisse seu ferimento e então agarrou sua cabeça para desferir um golpe. O cara ainda não estava derrotado e voltou a lutar. Enquanto lutava, Helk se lembrava de como Alicia tinha ficado ao seu lado até o fim, então ele não podia desistir. No final, ele sozinho massacrou todos aqueles guerreiros despertados. Eles foram eliminados e Helk continuou. Neste momento, Alicia estava prestes a ser executada publicamente. O comandante que havia sido desafiado por ela antes ainda estava amargurado com aquele incidente e estava ansioso para assistir à sua execução. Ele perguntou como ela se sentia sendo amaldiçoada pelas pessoas que um dia salvou e que em breve seus companheiros de equipe iriam segui-la. Ela queria implorar pelos seus companheiros, mas era inútil. No entanto, justo quando estavam prestes a agir, o golpe do carrasco saiu de lado porque ele sentiu uma grande pressão o sufocando. Era a dominação escura e avassaladora que Helk emitia, que se espalhou até aqui e naquele momento ele também havia chegado aos portões do local da execução. Todos só podiam se encolher de medo diante de sua dominação. Ele agarrou a cabeça do comandante e perguntou se ele tinha sido o responsável por ferir seus companheiros. O comandante culpou os cidadãos, enquanto os cidadãos, por medo, culpavam-no. Helk, enfurecido por essa cena, jogou o comandante longe e então resgatou Alicia. Ele queria levá-la para o reino dos demônios para começar uma nova vida com todos, mas o pai de Amy os tinha encontrado e admitiu que Helk era realmente além da imaginação deles. Ele havia vencido ao encontrar esperança, mas também havia perdido ao retornar aqui. Uma cortina de neve apareceu, e ele informou-os que o feitiço de transformação, criado pelo grande sábio, tinha começado, e que Class morreu sem sentido, sem poder parar o feitiço. As pessoas começaram a se transformar, e ele explicou que, ao contrário de Helk e Class, que despertaram naturalmente, este despertar forçado faria com que os corpos das pessoas não conseguissem se adaptar, levando a mudanças físicas drásticas com perda da razão. Alicia também começou a mostrar sinais, deixando Helk sem saber o que fazer. Ele não podia protegê-la, mas logo essa cortina de neve cobriria todos os cidadãos do reino e os transformaria em fantoches do rei. Ele aconselhou Helk a partir se não quisesse lutar contra seus antigos camaradas. Helk carregou Alicia e correu, tentando encontrar um lugar que a neve não pudesse alcançar, mas ela disse que era tarde demais e que Helk deveria deixá-la para trás e correr. Helk não queria que isso acontecesse, mas Alicia já havia começado a se transformar. Ela não queria que Helk visse sua forma transformada e feia, então pediu que ele usasse a espada quebrada para acabar com sua vida, mas ele recusou.
Ele só queria que ela vivesse, então mesmo se ela se transformasse e se tornasse sua inimiga, ele aceitaria, desde que pudesse vê-la viva. Ela se preocupava que Helk não a reconhecesse quando ela se transformasse, mas ele acreditava que, não importasse o que acontecesse, ele sempre a reconheceria, por isso implorava para que ela não desistisse tão facilmente. Alice aceitou o desejo de Helk e pediu-lhe para sorrir, porque ela amava o sorriso dele, e se eles se encontrassem novamente, ela queria que ele sorrisse para ela mais uma vez. Agora ele pensa que foi realmente egoísta por não terminar a vida de Alicia naquela época. O pai de Amy também achava que ele foi tolo por não fazer o que Alicia desejava. Mais tarde ele também encontrou Zell em forma humana, mas, embora Zell mantivesse sua mente e forma, ele havia se imerso em poder e perdido sua antiga natureza bondosa. Depois disso, ele encontrou Zell novamente em forma humana, mas embora Zell mantivesse sua mente e forma, ele foi dominado pelo poder e perdeu sua antiga boa natureza. Verme pensou que se eles pudessem matar o rei, poderiam lidar com os heróis, mas Helk, é claro, já tinha pensado nisso. Ele encontrou o grande sábio novamente, que revelou que os despertos precisavam da capacidade de manipulação do rei para controlá-los. Se o rei morresse, aqueles guerreiros sem cérebro apenas enlouqueceriam, matando e destruindo tudo. Helk correu furiosamente para socar o sábio, mas foi inútil, pois ele esquivava constantemente. Ele também informou que Class não estava morto, mas em estado vegetativo, porque a espada quebrada naquela época não havia matado Class completamente. Então ele conseguiu salvá-lo e deixou Class cultivar aquelas coisas nojentas lá embaixo. Helk então, com raiva, liberou toda a sua força, e um único golpe de ar levou metade do corpo do sábio. Mas ele ainda estava vivo, e sabendo que Helk ainda era uma grande ameaça, criou um feitiço de teletransporte e o enviou para longe. Foi assim que ele chegou ao mundo dos demônios. Ele ficou muito decepcionado por não ter conseguido salvar ninguém. Verme não tinha certeza se conseguiria lutar contra seus antigos camaradas, mas Helk acreditava que estava lutando não apenas para exterminar humanos, mas também para proteger o povo demônio. Quando ele estava perdido aqui, quem foi quem o encontrou e o levou para sua cidade? As pessoas lá o trataram bem, mesmo sabendo que ele era o irmão do herói que matou o rei demônio. Verme entendeu a segunda razão que o ajudou a lutar, então entregou a espada a ela novamente e pediu-lhe um favor. Ele disse que quando fica com raiva e perde o controle, não consegue distinguir entre amigo e inimigo. Então ele quer que Verme use a espada sagrada para acabar com ele se perder o controle demais e prejudicar o lado dos demônios. Ele originalmente pretendia entregá-la a Asura, pensando que um rei celestial como Asura seria mais confiável, mas agora ele só tem a Verme ao seu lado. Ela decidiu levantar-se e revelar sua verdadeira identidade como uma das reis celestiais, e aceitou a espada quebrada e aconselhou-o a não lutar com a mentalidade de morrer, mas sim com a mentalidade de sobreviver e superar. Helk então se animou. Agora conhecemos uma garota chamada Harpy. Ela faz parte da equipe de busca enviada por Asura. O grupo de Verme agora embarcou em um trem para retornar rapidamente, e o trem logo chegou e pegou todo o grupo. Ao longo do caminho, Helk e Verme estavam jogando cartas enquanto Pee-wee curiosamente foi até a sala do motorista. Pee-wee acidentalmente encontrou a garota Harpy e elas se cumprimentaram. Logo depois, quando estavam perto de uma cidade, Verme incinerou um monstro bastante forte que estava causando estragos por aqui. Pee-wee pegou uma pedra que caiu do monstro e então continuou. Os três mais tarde encontraram um velho que era o prefeito. Ele informou que recentemente havia um monstro aterrorizante e todos que o enfrentaram falharam. Ele havia contratado alguns guerreiros finais e amanhã eles viriam lidar com o monstro. Então, se os dois ainda quisessem preservar suas vidas, deveriam partir cedo. Mas Verme disse que já tinha resolvido a situação. Ele não acreditou nela e achou que ela estava enganando o velho. Mas os guerreiros que passavam disseram a ele que o monstro estava morto, por isso toda a cidade fez uma festa. Enquanto o grupo de Verme estava aproveitando a festa, Happy encontrou seu caminho até lá e revelou que por causa daquele monstro, apenas ela da equipe de busca havia conseguido chegar. Ouvindo que o lado de Asura ainda estava bem, Verme sentiu-se um pouco aliviada. Verme sabia que agora Harpy só poderia levar ela e Pee-wee de volta, não Helk, mas certamente Asura já tinha antecipado isso. Harpy tirou a carta que Asura enviou e ele queria que ambos fossem atacar o Castelo do Sul. Asura havia dito a Ron para que as pessoas lutassem defensivamente porque não seriam eles que lidariam com o rei. Aqueles com essa pesada responsabilidade seriam aquele casal desafortunado. Os guerreiros despertos vieram novamente atacar o exército demoníaco e foram repetidamente derrotados. Ken queria que os dois lados se reconciliassem, mas Ed recusou porque odiava aqueles caras faladores. Mas Ruga entrou na batalha e disse que também odiava caras faladores como Ken. Mas o que odiava mais era o tipo que sempre inventava desculpas para suas falhas e os fracos como Ed aqui. Ela mais uma vez cortou as asas de Ed, mas o arqueiro atrás matou Ed para que ele pudesse reviver rapidamente.
Neste momento, Ron não tem certeza sobre o plano de Asura, pois ninguém sabe quando eles encontrarão Verme e se Helk ainda a seguirá ou... Não, mas Asura previu todas as contingências e, em parte, porque ele quer manter este status quo para reunir mais informações, pois sente que há alguém com poder comparável ao de Helk do lado do exército humano. E apenas essa pessoa poderia derrotar o general sacrificado deste castelo. Por enquanto, eles precisam esperar por informações do lado de Asta. Ela relata que este reconhecimento é bastante fácil. O castelo está cheio de rotas de fuga sem vigilância. O mercado está repleto de alimentos preservados de longa duração para ela escolher, e os guardas são tão negligentes que é como se não estivessem lá. No entanto, reunir informações é difícil porque há poucas pessoas com quem ela pode falar. Ela então foi dar um passeio em um beco e descobriu que alguém se aproximava, então se escondeu em um canto próximo. O grupo de Ed estava passando e discutindo a estratégia para o próximo ataque, mas depois de um tempo, a mulher com o arco de repente ficou suspeita e disse a todos para não revelarem a estratégia casualmente. O homem com o manto ficou animado e ameaçou incendiar toda a área, forçando Asta a escapar rapidamente. Ela se afastou rastejando e quando ouviu ele dizer que estava brincando, abaixou a guarda. Mas então o fogo foi realmente lançado, forçando-a a recuar e cair onde Cless estava sendo levada para cuidar dos ovos. Ela caiu em uma pilha, então não se machucou, mas soldados vieram procurar, forçando-a a se arrastar para um buraco próximo. Ela então desceu pelo esgoto e usou óculos de visão noturna para encontrar uma saída. Ela sentiu um pouco de vento e percebeu que havia uma sala secreta na parede, então a abriu. Ela então encontrou uma sala com vários registros guardados lá, então planejou usá-la como esconderijo algum dia. Asta então saiu e foi para o corredor. Os soldados estavam chegando e ela não conseguia encontrar uma maneira de abrir a porta novamente, mas felizmente esses soldados eram bastante desajeitados, então ela facilmente passou pelos pontos cegos deles e escapou. Ela então ficou presa em um corredor com pessoas vindo de ambos os lados. Ela rapidamente se escondeu no teto. O pai de Ami passou e notou Asta, mas não fez nada, então Asta escapou pela janela e usou garras de ferro para escalar a parede. Para onde quer que fosse, os soldados vinham, então ela não conseguia entrar em lugar nenhum. E então, quando os soldados fora estavam prestes a encontrá-la, ela foi forçada a entrar em um quarto vazio. Mas logo depois disso, foi descoberta por Ami. Ami pensou que ela fosse um garoto e perguntou como ela tinha entrado aqui. Asta respondeu que era uma estrangeira e se perdeu aqui. Asta estava prestes a sair quando Ami quis que ela ficasse porque estava sempre confinada aqui e só podia falar com seu pai. Logo depois, alguém trouxe petiscos, então Ami escondeu Asta e recebeu a comida dos soldados. Ela então percebeu que Asta era uma mulher e se perguntou por que Asta tinha vindo aqui. Asta também não entendia por que Ami estava tão despreocupada, como se não soubesse que havia uma guerra acontecendo lá fora. Asta então pediu uma xícara de café a Ami, porque precisava de café para ativar a telepatia. Asta então ouviu a história e ficou tão chocada que caiu para trás porque sua irmã era muito imprudente. Mas de qualquer forma, Asta ainda parecia confiar em Ami, porque notou que Ami gostava bastante de conversar e ela poderia conseguir alguma informação de Ami. Asta disse que entraria em contato novamente quando tivesse mais informações e então desconectou. Vermin encontrou agora as duas pessoas restantes na equipe de busca e pediu que relatassem de volta a Asura e lhe lembrassem para ter cuidado com os humanos, pois eles não são fáceis de lidar agora. O grupo de Zell está agora atacando um castelo de outro general senhor demônio. Embora tenham sido atacados de surpresa, este castelo estava originalmente muito bem guardado, portanto podia lidar facilmente com eventos inesperados, então emboscá-los era ridículo. Seus soldados são todos tropas de elite, então eles não perderão para os humanos, mas Zell está confiante de que o exército humano tem uma forma de lidar com isso. E logo depois disso, chegaram notícias urgentes sobre uma manada de monstros no sul correndo em direção a eles com 30.000 criaturas, e havia até monstros do Novo Mundo. O noroeste também tinha monstros aparecendo em número de 50.000, então o general percebeu que esses monstros foram atraídos para cá por humanos. Mas não exatamente, porque Zell revelou que os humanos descobriram uma maneira de criar ninhos de monstros. E os monstros atacariam lugares com magia forte como esses castelos com barreiras anti-veneno. O general não podia acreditar que os humanos pudessem dominar uma magia de tão alto nível. Anos atrás, quando Cless foi derrotar o Rei Demônio, Zell fez de tudo para seguir. Zell encontrou o sumo sacerdote, que pensou que eles só atrapalhariam Cless se fossem até ele agora, mas Zell estava pronto para se sacrificar para ajudar Cless. Então o sacerdote mostrou a Zell algo que ele tinha acabado de criar. Ele revelou que havia criado um feitiço proibido, e então casualmente convocou um monstro. Agora, de volta ao presente, Zell teve que admitir que o exército deste castelo era realmente muito forte, ainda sem quebrar formação apesar de lutar contra dezenas de milhares de monstros assim. Mas esta era a oportunidade deles.
No entanto, naquele momento, uma chuva de flechas caiu sobre eles, e quem ordenou essa chuva de flechas foi Asura. O exército humano não previu isso, então agora era a chance para o exército demoníaco contra-atacar. Aquele general declarou que o exército humano deveria se preparar para ser punido junto com os monstros. No entanto, Zéu revelou que essa era a intenção deles o tempo todo. Eles deliberadamente atraíram Asura para cá para que o Grande Sábio pudesse levar as tropas para atacar o castelo que o grupo de Asura havia lutado tanto para recapturar e defender. A ausência dos 4 reis celestiais tornou o castelo mais vulnerável do que nunca. Um a um, os guerreiros mais elite deste lugar foram derrotados. O Homem Careca só conseguiu lançar alguns feitiços de barreira, então foi facilmente dominado pelo Grande Sábio. Justo quando ele pensava que esse ataque era fácil demais, Hyuga apareceu e lhe fez um corte no rosto. Ele achava que ela não conseguiria vencê-lo sozinha, mas nunca saberia até tentar. Ele lançava raios continuamente em Hyuga, mas ela desviava muito bem. No entanto, quando ela estava prestes a atacar, ele deu a volta por trás dela e a derrubou com um golpe de palma. Mas ela se recuperou e lhe arrancou um dos braços. Ele admitiu que ela era diferente dos soldados lá fora, então a levaria a sério. Ele então sacou a espada para lutar e, mesmo tendo seu braço cortado, ele poderia regenerá-lo. Mas Hyuga não esperava que ele pudesse regenerar sua espada também, então ela perdeu um braço para ele. Ed, que estava lutando com outros na época, ouviu que Hyuga estava aqui e correu para encontrá-la. Ela estava agora exausta, e o Grande Sábio sabia que a habilidade de cura dela se devia ao uso de energia armazenada em seu corpo para regenerar. Claro, o dele era semelhante, mas ele ainda estava cheio de energia enquanto Hyuga estava exausta. Ed correu para lutar contra Hyuga para que o Grande Sábio pudesse se concentrar em seu objetivo original de obter a Pedra de Barreira. Ele havia entrado agora e estava prestes a tocar na Pedra de Barreira quando as raízes da Árvore de Asura apareceram de repente. Ele estava aqui o tempo todo esperando ele chegar. Do lado de Zéu, o Asura ali era apenas uma farsa. Todos tinham sido manipulados por Asura, mas ele conhecia alguém ainda mais astuto e enganador que ele. E esse era o Grande Sábio. Ele podia usar a magia de teletransporte do Novo Mundo e também foi quem derrotou o Rei Demônio e o general que havia protegido este castelo até seu último suspiro. Ele admitiu que Asura estava certo e achou aqueles 2 tolos por pedirem paz mesmo quando estavam prestes a morrer. Asura não se intimidou com ele, atacando com raízes de árvores e em seguida pegou o ritmo de sua teletransporte para agarrar suas pernas. Ele lançou uma lança, mas o sábio se teletransportou e lançou magia nele. Asura facilmente o pegou e jogou de volta nele, fazendo-o parecer anormal agora. Ele pensou que mesmo se Asura o matasse, ele ressuscitaria, mas não tente enganar Asura. Ele sabia muito bem que se ele tivesse uma habilidade de ressurreição tão fácil, ele já teria se revelado antes. Além disso, se o que ele disse fosse verdade, quando percebesse que isso era uma armadilha, ele teria encontrado uma maneira de morrer para escapar. Mas não se preocupe, ele não o mataria rapidamente, mas o espancaria até quase a morte e depois o aprisionaria para interrogatório. Ele viu que Asura não era o mesmo de antes. Ele sabia de uma época gloriosa de Asura, uma época em que 10 reinos humanos e o Império Demônio estavam constantemente em guerra. Havia um homem empunhando uma espada que era o pesadelo de toda a humanidade, espetando pessoalmente 10 heróis. Sim, esse era Asura. Claro, ele não se lembraria dele, porque naquela época ele era apenas um dos 100.000 soldados mestiços que Asura massacrou sem piedade. Mas ele lembrava da imagem de Asura muito claramente. O medo de Asura tinha consumido sua mente naquela época, e ele só conseguia baixar a cabeça de medo e fingir-se de morto, esperando Asura ir embora. Muitas pessoas também fingiram estar mortas, mas acabaram sucumbindo ao veneno do Reino Demônio. Mas ele teve a sorte de despertar e se adaptar ao veneno, e agora pode viver eternamente. No entanto, seu objetivo final não é se vingar de Asura, mas criar um novo mundo. Asura sabe que ele pretende exterminar quase todas as espécies, e também revela que viveu por mais de 1000 anos e explorou muitas coisas apenas para enfrentar Asura mais uma vez. Originalmente, ele sabia que isso era uma armadilha, mas ainda assim entrou para superar seu medo de Asura. E agora, ele acredita que é mais forte que Asura. Asura mudou de ideia e não deseja mais capturá-lo e interrogá-lo. Ele vai lidar com ele aqui. Retornando à batalha fatídica entre Hyuga e Ed, Ed sempre foi o que levou a pior, então hoje ele se sente desconfortável por poder lutar com tanta vantagem contra ela. Mas ela ainda acha que Ed não ficou mais forte. Mesmo estando ferida assim, ele ainda não consegue ganhar muita vantagem sobre ela. Após inúmeras derrotas, Ed tornou-se viciado e deseja competir com Hyuga para sempre. Quando ele solta algumas palavras mal interpretadas que soam como flerte, Ed de repente mostra uma atitude tímida e envergonhada, semelhante a jovens recém-apaixonados, deixando Hyuga congelada e confusa.
De alguma forma, Ed começou a recuperar suas emoções pessoais em vez de seguir cegamente as ordens do rei para exterminar demônios. Ele mudou sua personalidade e parece ter retornado ao seu antigo eu, provando que escapar do feitiço de controle do rei é totalmente possível. Retornando à conversa com o objetivo de extrair informações de Asta, ela afirmou abruptamente que queria uma audiência com o rei, então precisava saber algumas informações sobre ele. Embora instruída a não revelar nada relacionado ao rei, Ami ainda prometeu mostrar sua localização com a condição de que Asta a levasse junto, pois estava cansada de ficar confinada em seu quarto dia após dia. Apesar de ser uma velha conhecida dos dois irmãos, Ami não sabia nada sobre o que havia acontecido, incluindo o fato de que os humanos haviam despertado e perdido em grande parte a sua humanidade, ou sobre a guerra com a raça demoníaca. Porque ela não sabia de nada, Ami sempre se sentia inquieta. Ela sinceramente esperava sair para comer com Kless e Helk, como nos velhos tempos. Vendo Ami tão desolada, Asta ficou comovida e prometeu levá-la para encontrar Helk mais tarde para comer a deliciosa comida que ele cozinha. Por ora, Asta levará Ami para escapar para a cidade abaixo do castelo. Durante a fuga, Ami revelou seu talento não apenas com suas supremas habilidades físicas e capacidade de pular muros, mas também possuindo um poder único, uma habilidade que só aqueles que despertam seu poder naturalmente têm, a capacidade de dispersar vários tipos de poder sobre uma ampla área através de uma tela de neve. Neste momento, Asta também percebeu que a garota que ele estava guiando era certamente uma figura crucial que influenciaria grandemente o desfecho da batalha com os humanos. De repente, quando sua consciência começou a ficar turva, Ami quis voltar para o quarto. Ela começou a não entender como tinha chegado ali. Ao mesmo tempo, alguém se aproximava, então Asta fugiu. Por algum estranho acaso, chegaram acidentalmente ao quarto do rei. Imediatamente, ele manipulou Ami e atacou o intruso, mas o pai de Ami chegou e impediu o rei de controlar imprudentemente sua filha. Ele também reconheceu Asta como o demônio que havia se infiltrado no castelo que ele havia sentido antes. Sabendo que era improvável escapar desta vez, Asta tentou desesperadamente assassinar o rei na esperança de acabar com tudo. Mas com o pai de Ami presente, Asta achou difícil alcançar seu objetivo. Ela foi facilmente subjugada pelos guerreiros despertos e o pai de Ami a alertou para não ser tola a ponto de matar o rei, porque humanos despertos, uma vez livres do controle do rei, se tornariam criaturas não diferentes de monstros, sabendo apenas como matar loucamente. De fato, quando o rei morre, isso pode interromper o avanço do país humano, mas criaria outro perigo muito mais terrível. Em suma, o reino dos demônios está atualmente em um estado de espera pela destruição, seja por uma razão ou por outra. Retornando à batalha entre Asura e o Grande Sábio, embora ele tenha sido espancado inúmeras vezes, de alguma forma o Sábio ainda se recusava a morrer. Para salvar a situação que estava prestes a terminar em uma derrota desastrosa, ele destruiu os talismãs que ligavam o controle do rei sobre os guerreiros despertos imediatamente, permitindo que eles evoluíssem em monstros herdando o poder do novo mundo. Se fossem apenas alguns monstros, eles certamente não seriam capazes de fazer nada a Asura, mas todos os guerreiros despertos evoluindo foi realmente extremamente difícil de lidar. Ele estava preocupado que enquanto ele detinha o Sábio, o exército da raça demoníaca pudesse não resistir. Então Asura ordenou que todas as tropas recuassem para o castelo primeiro para evitar grandes perdas. Ele ficaria sozinho para lidar com todos os monstros do novo mundo e com aquele sábio, mas tinha certeza de que logo chegaria ao seu limite. Depois que o exército demoníaco partiu, os monstros também se aglomeraram na área abaixo do castelo. O monstro que quase tirou a vida de Hyuga foi então interceptado por Ed, que interveio para salvá-la. Ed realmente desenvolveu sentimentos por ela após inúmeras competições, então ele não queria que Hyuga perdesse a vida. Enquanto observava os arredores esperando uma oportunidade para eliminar Asura, o sábio descobriu que Ed havia desenvolvido sua força mental ao ponto de resistir ao feitiço de controle. Ele exibiu um sorriso sinistro. Quanto a Ed, recuperar suas emoções o impediu de evoluir para um monstro. Ver seus compatriotas sendo explorados e transformados em coisas repugnantes fazia Ed se sentir amargo. Sabendo que Asura ainda estava abaixo do castelo, Hyuga pediu uma carona até o local dele. Sendo solicitado ajuda pelo oponente que admirava, Ed estava muito disposto a ajudar. No entanto, mais uma vez, o sábio apareceu de repente e atacou. Sabendo muito bem que, mesmo que unissem forças, não teriam chance de derrotá-lo, Ed queria que Hyuga partisse primeiro. O sábio já havia antecipado que essa situação com Ed ocorreria hoje, então ele havia preparado especialmente um plano de contingência. Era uma técnica que apagava a força mental. Incapaz de abandonar a pessoa que acabara de salvar sua vida para ser destruída, Hyuga desesperadamente tentou intervir, mas foi então capturada por ele. Com a força mental restante, Ed esforçou-se para cortar o braço do sábio e salvá-la.
Aproveitando a oportunidade, Rugal o perfurou em 100 pedaços. O problema agora era que Ed estava gradualmente entrando em um estado descontrolado. Enquanto ainda podia, Ed enviou suas desculpas e esperava que Rugal não morresse, e que com certeza, um belo dia Helk viria para acabar com tudo. Em um estado completamente consumido pelo poder, Ed voou para cumprir a ordem do manipulador, que era eliminar Asura, que ainda estava ocupado com os guerreiros evoluídos fora de controle. Embora ele não tenha alcançado seu objetivo inicial e até tenha tido que sacrificar os guerreiros imortais, o sábio sentiu-se bastante satisfeito por ter conseguido derrotar Asura, um obstáculo que bloqueava o caminho para o nascimento do seu novo mundo. O único obstáculo restante era Helk, o despertado com o mais forte poder de herói. Embora ele não pudesse derrotar Helk, ele tinha inúmeras tramas discretas, então detê-lo era muito simples. A dor e a insegurança da humanidade estavam há muito tempo na palma de sua mão. Quando tivesse que eliminar seus antigos camaradas, Helk certamente seria dominado por emoções. Retornando à aventura em direção ao país humano do Quarteto das Circunstâncias, à medida que se aproximavam cada vez mais da Terra com muitos monstros, a habilidade de reconhecimento de Harp seria muito útil. Como teriam que depender muito de Harp em um futuro próximo, ela sempre tinha prioridade para descansar e se recuperar. Vermi planejava ir a uma base militar na parte sul do país humano para reunir mais recursos. Ambos sabiam que, se unissem forças, certamente seriam capazes de lidar com o rei. Mas o problema depois disso seria exterminar todos os fora de controle. Guerreiros. À frente estava uma batalha brutal esperando, e Vermi não podia deixar Helk pensar que ele precisava carregar tudo sozinho. Então Vermi se ofereceu para lidar com os guerreiros alados e atribuiu a ele a tarefa de eliminar o rei e o sábio. Vermi fez isso essencialmente para evitar que Helk ficasse abalado emocionalmente ao confrontar seus antigos camaradas. Na manhã seguinte, na base para a qual o grupo de Vermi estava se dirigindo, eles foram emboscados pelo exército alado. O grupo de Vermi ainda não sabia de nada quando, de repente, uma garota da equipe de reconhecimento foi ferida e entrou voando para relatar. O líder desse ataque era o pai de Ami. Ele originalmente veio aqui para encontrar Helk, mas inesperadamente encontrou este grupo da raça demoníaca. Ele ordenou um massacre e que não houvesse sobreviventes. Vermi suspeitou que esse avanço era certamente direcionado a Helk. Os humanos também o temiam e queriam que ele perdesse o controle e fosse afastado da batalha. Vermi também estava apreensiva que Helk pudesse perder o controle, mas ainda assim tentou manter a calma para guiá-lo. E quando viu Helk pronto para seguir em frente, acreditou que ele ficaria bem. Naquele dia, quando Helk encontrou Ed novamente no castelo do Rei Demônio, ele também encontrou o sábio. Foi por isso que demorou tanto. Quanto a ele havia informado ao pai de Ami que estava impressionado com o poder de Asura porque ele o havia levado a esse extremo. Mas Helk também era uma preocupação que precisava de mais atenção porque seu ressentimento lhe daria um poder muitas vezes maior que o de Asura. Ele havia aparecido diante de Helk naquela vez para arriscar tirar um pouco do seu sangue para parar uma técnica de rastreamento semelhante à de Asura. Portanto, o pai de Ami sabia a posição para interceptar Helk para o ataque. Logo depois, Helk e Vermi interceptaram o exército e Helk avançou para enfrentar o tio que os tinha salvado a ele e a Kless anos atrás. O tio disse diretamente que veio aqui para fazer Helk perder o controle e tirá-lo da luta, mas se ele desistisse e voltasse, nada aconteceria. Ele ainda acreditava que não importava o que Helk fizesse, não haveria um futuro pacífico para ele com seus companheiros. Ele deveria apenas ir para algum lugar e viver isoladamente pelo resto de sua vida. Ninguém o culparia e ele não sofreria mais. Mas Helk estava determinado com seus próprios desejos, então ele confrontaria seu tio com toda a força que tinha. Seu tio tinha começado a declarar guerra e ordenou que os soldados atacassem. Vermi também se juntou e queria diminuir a carga sobre Helk. Ele então deixou-a apoiá-lo com confiança e ela foi enfrentar o tio. O tio sabia que se conseguisse lidar com ela, Helk certamente perderia o controle novamente. Ela quase foi atingida, fazendo o coração de Helk saltar uma batida, mas Vermi disse-lhe para não pensar que ela iria perder. Ele sabia muito bem o quão forte ela era, então deveria se concentrar em seu próprio oponente. Depois de dizer isso, ela continuou a invocar demônios de fogo para apoiar a luta. O tio não sabia quem era Vermi, que conseguia acalmar Helk assim tão facilmente. De repente, uma flecha passou por Vermi, mas ela percebeu que era direcionada a Helk e o alertou para ter cuidado. Ele pegou a flecha e a pessoa que disparou essa flecha deve ser certamente uma figura familiar. Ela sabia que era alguém que Helk conhecia e o tio também havia ordenado aos guerreiros que a atacassem. Então ela disse a Helk para cuidar dos assuntos dele enquanto ela conseguia se virar. Ela continuou a lançar fogo para afastar os guerreiros e seu instinto a alertou para recuar porque logo depois disso, o tio interveio na batalha. Ambos lutaram, alegando ser quem melhor entendia Helk.
Enquanto isso, Helk se aproximou daquela garota. Ela havia sacado a espada quebrada e avançado contra ele, e ele simplesmente bloqueou com um sorriso nos lábios, como havia prometido. Sim, ele reconheceu que essa era sua Alicia. O tio informou Verme que a aura negra constantemente presente no campo de batalha naquele momento era o desespero e a agonia de Helk, a agonia de ter que matar aquela que ele amava com suas próprias mãos. Helk havia tirado o chapéu para Alicia e pediu desculpas por seu egoísmo naquele dia. Ele a libertaria encerrando tudo. Helk tinha sacado sua espada enquanto Verme tentava correr para impedir Helk de agir. Mas o tio não permitiria que isso acontecesse. Ele pensou que ela deveria deixar Helk acabar com o próprio sofrimento, permitindo que ele agisse e depois perdesse o controle. Mas Verme avançou e empunhou a verdadeira espada sagrada para fazer um corte no rosto do tio e passar. O tio percebeu que Helk havia entregue a espada à raça demoníaca, mas agora ele se acalmou. Verme se aproximou e começou a iluminar Helk. Ela queria resgatar a humanidade com Helk, não exterminá-los. Tanto Ed quanto Alicia haviam mostrado sinais de retomar seu senso de si, em vez de perder o controle e se perderem como Zell. Ela havia conseguido persuadir Helk e agora poderia lutar confortavelmente sem mais preocupações. Ela acreditava que a bruxa a havia aconselhado a fazer a escolha certa, e ela acreditava que essa era a sua própria escolha, porque se ajudasse Helk a exterminar a humanidade, ele nunca poderia sorrir novamente. Mas se o ajudasse a salvá-los, Helk poderia se animar, e isso também a faria sentir-se mais tranquila em seu coração. O tio achava que as palavras dela eram irreais porque aqueles guerreiros estavam além de salvamento, mas Verme argumentou que não havia evidência de que eles não podiam ser curados. Se não funcionasse uma vez, tentasse muitas vezes. Mas ele informou a ambos que o castelo havia caído e Azura tinha se sacrificado enquanto os números do seu exército continuavam a se regenerar. Então, o lado dos demônios ainda tinha uma chance de vencer esta guerra? No entanto, Verme disse que Azura era duro como pregos, então ele não morreria nem em sonhos. Ela tinha ouvido a notícia da morte de Azura inúmeras vezes, mas cada vez ele ainda estava vivo. Se ela não confirmasse com seus próprios olhos, não acreditaria que Azura estava morto, e de fato, Azura ainda estava vivo neste momento. Então Verme achava que Helk não precisava se preocupar com Azura. O tio tinha meio que adivinhado a identidade de Verme enquanto Helk tinha decidido avançar para uma luta. Mas ele se virou e foi embora acreditando que não importasse o quanto tentassem, um dia perceberiam que tudo era inútil. Verme pediu desculpas por ter mudado a determinação de Helk, mas ele não estava triste, e até estava feliz, porque ela reacendeu sua esperança de salvar a todos. Na manhã seguinte, Azura tinha acordado e do lado de Verme, eles tinham enviado alguém de volta para relatar a Azura enquanto ela iria ao castelo que havia sido atacado pelo exército de Zell anteriormente. Azura agora tinha ouvido de Ista que Verme estava segura e voltaria em breve, e os detalhes sobre a base sul sendo destruída foram escritos na carta por Verme. Azura ficou muito satisfeita ao ver que Verme queria salvar a humanidade. Enquanto isso, o grupo de Verme já tinha alguém vindo buscá-los. Ela tinha perguntado como Azura estava, e soube que, apesar de estar coberto de ferimentos, ele ainda estava vivo e forte, então ela poderia ficar tranquila. Verme e Helk estavam completamente à vontade, então ambos poderiam ir ao castelo do Rei Demônio em segurança. A jornada de Helk ainda está em andamento, mas será na parte 2 a ser lançada no futuro. Por agora, adeus e até breve.